Salve, salve, internautas, Diário Cast de número 15. E hoje estamos com o nosso recordista de views. Né? Ele esteve aqui no nosso primeiro Diário Cast, não é mesmo, Beto? É isso aí, ele teve mais de 3 mil visualizações. 3 mil foi pouco, ele teve 3.800 visualizações. É isso aí. Você tem visto pouco no nosso canal. É o nosso recordista, eu acompanho cada hora, pô. É nosso recordista. E hoje também vem uma empreendedora que tá metendo medo na gente aqui. A gente tá com medo, a gente tá intimidado aqui medo hoje. dela, A gente tá tentando apresentar ela, a gente não sabe como vai ser o decorrer do programa. Mas assim, a gente queria agradecer muito a presença hoje aqui, novamente do Diego Contesini. Boa noite, obrigado. E da Nathalie Castro, que vai contar muitas histórias pra gente, não é mesmo, Nathalie? Sim, estamos aí hoje. Boa noite. Ela é tímida assim, mas ela se soltou aqui um pouco antes. Esse jeitinho meigo é só pra gerar, viu, gente? Ficou tranquilo, vocês vão entender o ramo, né, que ela faz parte hoje como empreendedora. A história que ela tem de vida também, né? O que fez com que ela entrasse nesse ramo. Exatamente. Enfim, e é um ramo que a gente tem muita curiosidade, né? Acho que as pessoas que estão assistindo... Hoje a gente fala com mais de 3.650 inscritos no nosso canal. 3.650, tá vendo? A gente já fala 3.500 atrás, você tá vendo um pouco o nosso canal. Não, eu falei à tarde, já estamos à noite já. Diego, você sempre bem acompanhado, né? A gente sabe que agora a gente está na reta final das eleições. Nosso primeiro papo foi sobre eleição, foi sobre as propostas. E agora o que você está sentindo nesse período agora? Né? Que a reta final, você está ansioso? Você acha que assim, ó, aquela sensação de missão cumprida, ou ainda falta alguma coisa, eu poderia ter feito diferente no começo? O que você está sentindo nesse momento? Você está me perguntando tudo que eu já quase ia falar. Porque realmente... Resumindo, agora... Diego. Não, eu tô até realmente... Até bolando um vídeo para lançar amanhã, porque a galera fala, pô, para quem não tá na eleição, né, quem vê de fora, pô, essa coisa não acaba, 40 dias. Mas pra gente que tá do lado de dentro, 40 dias para falar com pessoas que você conheceu por uma vida toda, é pouco tempo. Então tem muita gente, por exemplo, que eu gosto muito, e não consegui falar com essa pessoa ainda, porque eu fico respondendo, muita gente chama, direct, Diego, eu quero entender melhor a sua proposta e tal, e eu fico conversando com essas pessoas. Mas tem gente que, sei lá, que estudou comigo na faculdade, que eu gosto pra caramba, não cheguei nessa pessoa ainda pra conversar. E aí eu vou ter que chegar lá só, oi, tudo bem, faz 20 anos que a gente não se vê, volta em mim, sabe? Então, assim, é ruim, né? Então tem essa parte um pouco negativa. Então eu tô me esforçando muito para tentar responder o máximo possível, para que agora, principalmente nessa reta final, eu consiga chegar nessa galera que eu gosto, mas não consegui chamar para conversar ainda, sabe? Então, eu não queria que me estendesse muitos dias, porque pro eleitor é chato, o período eleitoral, a gente sabe disso, mas assim, pra gente que tá ali todo dia, é difícil conseguir falar e dar atenção para todo mundo, né? E uma coisa que eu tenho reparado bacana desse ano, assim, é porque as pessoas estão realmente mais críticas, sabe? Eu vejo o pessoal assim, não puxando a sardinha pro meu lado, mas principalmente o pessoal da direita é uma galera que ele quer entender bem você. Ó, Diego, gosto de você, conheço sua família, mas, cara, não entendi essa proposta aqui, pode me explicar? É um público mais politizado. Né? Cara, isso que eu queria dizer, é uma galera assim, que exige um trabalho maior de concentração. Ó, minha ideia foi essa, a proposta em cima disso. Demanda mais tempo, obviamente, porque não é assim, vote em mim, Diego, acho você legal, vou votar em você. Não é. Sinceramente... Sim, eu não consigo ter uma base estatística, mas eu acho que 80% das pessoas que eu conversei falaram, pô, eu vi o vídeo das propostas, concordo, você percebe que a pessoa chegou no meu Instagram por indicação de algum amigo, alguma coisa, mas ele foi entender o que era. Sabe, ele foi lá saber o que é, o que não é, que ramo que você representa, empreendedorismo, mas do quê? E o Centro de Santos? Viu? Você percebe que a pessoa quer saber, sabe assim? E às vezes quem até não concorda, acaba falando que não concorda com isso e quer te você passar fala, isso. Não achei isso aqui tão interessante. Porque na verdade, eu acho que se fosse desse jeito, então eu acho isso de verdade. Eu acho que é uma coisa que eu tô assim, feliz na questão política, é realmente as pessoas estarem mais críticos. Eu acho isso muito positivo, porque tira também a chance daquela galera que é do oba-oba, que não fez proposta nenhuma, que não fez nada, vou me candidatar porque conheço muita gente. Porque eu escuto muito essa história. Vou me candidatar porque conheço muita gente. Fala, legal, mas conheço muita gente. Não quer dizer que você vai ser um bom político. De um populoso. Daí conheço muita gente. Fala, não, você conhecer muita gente é uma coisa, mas ter boa cabeça, boas propostas é outra coisa. Ser bem relacionado. Mas é que a gente falou, que as pessoas que tu não vê há 20 anos, e aí como tu vai chegar nelas agora, mas assim, a tua equipe de marketing, ela tá muito bem feita. Então essas pessoas com certeza já tiveram acesso aos seus vídeos, inclusive até vídeos que colocam um pouco de humor,
Né? Eu achei bem legal que não é aquela coisa séria de eu vou fazer isso, eu vou mostrar buraco na rua, porque tá cheio de buraco. Vou mostrar a parede que não sei o que, árvore que caiu. Não, ele fugiu um pouco disso. Sim. Tem alguma coisa disso? Tem, mas fugiu porque entrou com humor. Então, com certeza, essas pessoas que não te veem há muito tempo, mas sabem quem é você, já sabem que você é candidato e já sabem das suas propostas. Aqui nessa questão, acho que são duas linhas diferentes, né? Assim, eu me preocupo muito quando eu vou fazer vídeo em tentar trazer um conteúdo, assim, diferente, alguma informação legal a mais, né? Então, por exemplo, a rua tá com mobilidade, o VLT tá atrapalhando a cidade. Tudo bem, isso aí todo mundo sabe. Assim, não é uma novidade para ninguém. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo, quer ver um exemplo prático, né? Eu fiz um vídeo sobre o dia, como a gente estava em Setembro Amarelo, o Dia Internacional da Conscientização da Prevenção ao Suicídio. Cara, um vídeo difícil de fazer, porque é um tema muito difícil. E aí eu me preocupei em trazer informações um pouco mais importantes do que chegar simplesmente e falar, gente, converse com uma pessoa, dê atenção, sabe nos olhos. Isso aí, eu acho que é uma coisa meio batida. Eu já peguei suicidas de todos os tipos, Diego, que tu possa imaginar. Todos não, que nunca é todos, mas assim, inúmeros que tu nem imagina. Vários. Não, mas o que eu pensei, né, na verdade? Porque eu pensei assim, você falar pra alguém, gente, converse com as pessoas, dê atenção pras pessoas, as pessoas, eu acho que fica mais do mesmo. Então eu tentei trazer algumas informações. Então, por exemplo, tem um estudo do OMS que de 2010 até 2019, o suicídio desceu 36% no mundo e subiu 17% no Brasil. A gente saiu da 8ª pior saúde mental para a 3ª pior saúde mental do mundo. O Brasil é o país, a gente estava conversando sobre ansiedade, que a gente é bem ansioso, mas o Brasil é o país com o maior índice de remédios e diagnosticados de ansiedade do mundo. O Brasil é o top 1. O Brasil é o segundo em venda de remédios para transtornos mentais. Então eu tentei trazer, aí eu vou pesquisar para tentar fazer vídeos com essas informações, porque a pessoa fala, pô, que legal, são informações, eu falo do empreendedorismo feminino, por exemplo. Poucas pessoas sabem, mas Santos é a cidade que mais possui mulher por habitante do Brasil. Isso eu aprendi com o Mas é uma informação diferente. Então me preocupa em trazer informações, assim, sabe? É justamente isso que a gente queria falar, né? O Diego, a primeira vez que ele veio aqui, ele trouxe também 2 empreendedoras, né? E é o caso de hoje também, né? A gente já vai entender, o programa vai ter 2 partes hoje. Nessa primeira parte aqui, um dos viés da campanha é a desburocratização, né, em relação aos documentos, para a parte dos empreendedores, né, aquela dificuldade que a gente tem em Santos, de repente abrir uma empresa. E assim, a Nathalie, né, o ramo da Nathalie... É burocracia. É burocracia. 100% burocrático. 100% burocrático. E a gente queria entender, e vamos trazer um pouco agora a Nathalie para a conversa, para explicar para a gente esse lado do empreendedorismo, né, da sua família, né? Sim, já tem uma empresa familiar. Uma empresa familiar, tem um histórico, mas você está à frente hoje da loja. Sim. Né? Primeiro ela tem que falar o que ela comercializa, que tipo de trabalho que ela faz, porque ninguém imagina. É isso aí, ó. A gente não é estética. Não é estética. Vocês podem chutar, vocês que estão agora... Não vou acertar. Vocês não vão acertar. Podem tentar. Vocês podem tentar chutar. Que ramo será que a Nathalie representa aqui pra gente hoje? Tá? Mas vamos lá, Nathalie. O que você vende na sua loja? Bom, gente, hoje a gente presta serviço de despachante bélico, né? E somos uma loja de armas, munições e acessórios. Então a gente iniciou como despachante, toda a burocracia documental, né? Para essa parte de armas, compra. E hoje a gente vende a experiência completa, né? Desde a documentação até a compra do armamento e munição, né? Então você tem uma loja de revólveres, pistolas, fuzis, pistola, revólver, faca. fuzil, Qual faca, o nome da loja? munição. Nós somos a Texas Firearms, daqui de Santos mesmo, né? Então, para quem está aqui... Para quem não conhece ainda, somos a Texas Firearms. Está feito o convite para vocês nos conhecerem. A gente ainda, por ser um setor restrito, fica um pouco difícil ter toda essa divulgação, né? Porque acaba cortando isso no Instagram, vídeo cai, é derrubado. Então, muita gente da cidade ainda não nos conhece, né? A gente do nosso próprio prédio não conhece a gente lá, né? Ó, a gente vai chegar na abertura da loja, mas assim, você tem uma história antes de chegar nisso, né? Sim. O teu pai é um militar, eu quero mandar um abraço aqui pro Christian, que deve assistir. Meu herói. Meu herói, né? Eu vou falar muito dele, né? Porque é o cara, não é porque meu pai não é o cara. Todos nós somos fãs do Christian, quem conhece, não tem como ser fã, mesmo sem conhecer ele, né? Ele é uma figura que passa muita autenticidade. Conta pra gente como que é a sua história, né? O seu pai é militar, de repente, como que você se envolveu nisso? Sim, meu pai é militar desde o tempo dele do exército, né? Ele começou a frequentar clube e como ele é uma pessoa muito social, né? Ele fala contigo hoje, ele já te vem no serviço dele. Ele é muito social.
Então o pessoal falava que queria conhecer, ele levava para conhecer, aí ele começou a fazer a documentação. Quando eu tinha 15 anos, uma coisa que eu acho legal também, que a minha família incluiu isso, foi a educação financeira. Eu precisava de dinheiro para sair. Pô, vou no cinema com os meus amigos, preciso de dinheiro. Tá, faz isso e isso que eu te dou dinheiro. Me ajuda. Faz uma documentação de uma arma aí. Faz uma documentação. Aí começou agiliza uma Glock pro cliente aí que eu te libero no cinema. Desenrola esse serviço aqui, que aí o cinema tá garantido. Aí eu comecei a trabalhar com ele, a gente começou como home office, né? Aí teve uma época, durante a pandemia, que numa noite, virei à noite fazendo 79 processos. 79 processos, a parte burocrática da documentação. Aí meu pai falou assim, cara, a gente tá entregando 79 documentos, sendo que a gente poderia estar vendendo as 79 armas. Eu falei, vamos abrir um clube de tiro. Só que meu pai é policial militar, né? A gente não tinha toda essa grana ainda na época. Faltavam os recursos. Faltavam os recursos, perfeito. E vai um investimento num clube, né? Fora todo o conhecimento, né? Aí ele falou assim, pô, vamos iniciar uma loja pequenininha e a gente vai levando, né? Aí nasceu a Texas no meio da pandemia, em 2021, e hoje a gente já tá completando 3 anos de loja aí pra mais, né? Então, graças a Deus. Você tem 22 anos, você tinha 19 anos quando nasceu a loja. Eu tinha 19 quando nasceu a loja, mas já tô vindo desde os 15 anos, né? Já tinha experiência desde os 15 anos. Perfeito. E pelo que ela falou com a gente, que a gente conversou com ela, que ela tem mais experiência do que muita gente do ramo. Sim. Muito adulto aí do ramo, até mais conhecimento do que até... Eu posso até estar enganado, mas eu acho que eu não estou enganado não. Até mais do que muitos militares. Sim. Foi difícil para sua família abrir a loja em relação, assim, a, por exemplo, documentação com a prefeitura, com o exército? Houve todo um trâmite? Demorou para isso acontecer? Talvez não acontecesse? Cara, tem toda uma burocracia, né? Não só para a gente vender para o consumidor final, mas para a gente abrir a loja em si. Já tem toda essa dificuldade, né? Empreender no Brasil já é difícil, né? É mais você ser uma mulher e empreender num setor totalmente masculino já é um desafio duplo, né? Acaba sendo um desafio a mais. Quando você começou, era mais fácil esse ramo ou era mais difícil? Ou passou mais difícil? Quando a gente começou num governo de direita, né? Então favorecia o nosso ramo. A gente passou um ano aí que a gente não conseguiu vender muita coisa porque... O novo governo entrou no primeiro dia, já colocou um decreto pausando tudo, né? Derrubando todo o decreto anterior do último presidente, né? Um revanchismo. A gente ficou um ano parado aí, mas as coisas estão retornando agora. Claro, com muito mais burocracia, né? Para dificultar, mas graças a Deus está andando. Ela usou uma palavra interessante, revanchismo. Né? Eu sei que ela tem a idade que ela falou, ela foi registrada depois de tempo. Vocês estavam falando não, brincadeiras à parte, né? eu tava lá, duas questões, né, falando disso da Nath. Eu tava lá na loja esses dias, aí chegou lá, cara, delegado, assim, que é uma pessoa que tá acostumada aí a ter essa, né, entende bem de arma e tal, de anos, tava até pra se aposentar, não vou nem falar nomes, mas delegado se aposentar e indo lá fazer consultoria com ela, cara. Qual que é a diferença dessa munição para tal? Por que essa arma? Por que eu não posso essa arma e essa eu posso? Porque aí vai falar até mais. Tem arma de uso restrito até para delegado, tem arma que não. Por que fulano pode comprar tal arma e eu que sou delegado não posso? Então é interessante você ver, uma pessoa que levou uma vida toda ali na civil, né? Uma vida toda como policial, né? Tá nesse meio a vida inteira e não sabe, para tu ver o tão quanto isso é difícil e burocrático. O cara é delegado e não sabe a legislação do tão quanto complexa ela é. Aí vai com 22 anos tem explicando para um delegado o que ele pode comprar. Eu acho que ela foi registrada e... Aí o Christian fica chamando ela lá na loja de Alexa. Alexa, qual é a munição do... Qual o valor dessa Glock? Qual o calibre dessa... Eu vou contar uma curiosidade. Quando eu estava fazendo escola, eu fui o pior aluno de tiro da minha escola. A gente tinha que tirar 10 para poder... passar. Aí somava as notas, né? Sim. Em tiro prático eu tirei quase 0. Aí quando foi na teórica... Tiraram a arma de você, né? Não, aí era um chicote pra ele. Aí tem a teórica. Usa a faca. Eu arrebentei de estudar. Passei a madrugada estudando. Quando eu fiz a prova, tirei 10. Aí somou, acho que eu tirei 4. Tinha que dar 7. Somou 10 com 4 deu uma média ali, né? Deu a média e eu passei. Mas eu juro, eu fui o pior aluno de tiro. Eu fui demais, velho. Aí por isso que eu fui bombeiro. O bombeiro usa uma arma ou não? Quando tá em algumas funções, usa sim. Qual que é a arma que vocês usam lá? A ponto .40. A ponto .40. Hoje a Polícia Militar aqui, pelo menos que eu sei da Baixada Santista, está usando a G22.40, né? Tá. Era uma arma restrita. Hoje a ponto .40 é uma arma restrita. Tá. Quando a gente fala de calibre restrito permitido, ele é subdividido por
joules, né, que a gente chama energia do calibre. Então, no governo de direita, alguns calibres eram permitidos, outros restritos. Entrou esse novo governo, já mudou tudo. O que era permitido virou restrito, o que era restrito virou permitido, entendeu? E aí a restrição, então, não está em cima da arma, está em cima mais da munição, do joule que é causada da energia que a munição gera. O que trava a arma... né? Ah, com a arma. A soma dos dois é que faz com que a arma fique restrita. A força da bala mais a força da arma, a soma delas gera restrição, é isso? E ainda tem algumas incógnitas, né? Porque parece que quem está lá fazendo a legislação vigente não entende muito do assunto. Porque... Ou entende tanto quanto eu, atira tão bem quanto eu. Ele meio que não entra no consenso, né? Você tem o calibre 12. A calibre 12 é um calibre único, 12 GA. Aí ela no funcionamento semiautomático ela está restrita, mas no funcionamento de repetição ela está permitida. Mas é a mesma energia. Mas peraí, vamos devagar que a gente não entende tão bem. Qual que é a diferença da semiautomática? É o funcionamento, né? Calma. Não, sabe por que eu falei isso que é legal? Porque lá nos vídeos da Tex, você fica acompanhando os vídeos da Nath, é muito legal, porque ela vai falando isso e mexendo na arma, é muito legal de assistir. Sim. Porque assim, é muito legal de assistir. E aí ele explica isso. Mas qual que é a diferença da 12? Cara, o funcionamento de semiautomático, você dá o primeiro golpe e você atira, né? Joga todas as balas, as munições dentro, dá o primeiro golpe e depois só atira. Só atira. A de repetição é uma, né? Aí cada uma tá liberado. Mas se for colocar, já é restrito. Mas é o mesmo calibre. Entendeu? Então uma não tá é permitida e a outra tá restrita. É a arma do mesmo calibre, mesmo energia de joule. Então não é só o joule e a arma que gera restrição. Dependendo de como é, se ela é automática, se ela é semi, se ela também gera restrição. Pelo entendimento deles, lá sim. Né? Não deveria ser assim, pelo jeito. Assim. Aqui teve um cabo que ele tomou mais de 30 tiros de fuzil, né? Ele teve aqui no nosso podcast. Cabo Júnior. Ele é um candidato também a vereador. Cabo Júnior, a gente conhece. Você conhece ele? Conhecemos. Ele teve aqui, ele contou a história, né? Ele, por um milagre, ele foi salvo, né? Sim. Porque um tiro passou aqui. Da ocorrência da padaria, não foi? O banco que ele tava, eles vieram atirando, né, na diagonal dele. Um tiro parou aqui, né, no banco, outro aqui, e um que entrou nas costas, que ele achou que ele tinha sido baleado. Ele já tinha furado várias etapas da lata. E quando chegou no banco de trás do carro dele, a bala parou. Né, o projeto, não sei como que é chamado, o fuzil, né? Parou ali. Mas ele sentiu um tranco de tão forte que era. Ele falou, cara, ele fui baleado. Ele desceu do carro e já não tinha sido baleado, com uma dor nas costas, assim, com a mesma sensação de quem às vezes era baleado. Isso é muito... O fuzil, vocês têm esse manuseio do fuzil lá? Sim, hoje lá nós somos despachantes e loja. A gente ainda não vende a experiência completa que seria o clube, né? Então se você quiser ir lá utilizar o armamento, ainda não é possível, porque somos apenas loja, né? Então esse manuseio aí do armamento é só no clube de tiro. Mas então pai dá o curso também, né? A gente dá o curso também. A gente trabalha com toda a assessoria. Quem quiser tirar mesmo, isso, quiser ter o primeiro contato, né? Tirar a documentação necessária, a gente dá a aula, deixa a pessoa apta. Essa parte mais prática seria com meu pai, né? Porque ele é instrutor, ele tem o certificado lá. Uma pessoa crua de tudo, sem saber nada, sem nunca ter noção. A gente ensina do zero. A gente instrui do zero. Desde o zero, manuseio, o primeiro contato com a arma, até essa pessoa efetuar a compra da arma própria. Ô Nath, eu vou te fazer a pergunta. Em alguns ramos, por exemplo, uma médica recém-formada, você vai chegar lá no consultório, tem uma moça nova, a pessoa fica meio assim, pô, você é atendida por uma médica nova, tal, será que tem tanta experiência? E no teu caso, quando uma pessoa chega e olha assim, fala, pô, essa menina não vai saber nada, me ensina nada, vai saber desenrolar... Hoje em dia tem, assim, isso... Um preconceito? Preconceito. Tem. No início, quando a gente abriu, eu senti isso bastante, né, porque... A cara da empresa até então era o meu pai, né, que era mais conhecido. Então o pessoal chegava lá, via uma menina nova, cara de criança. Você né? tem cara de criança hoje, imagina com 19, isso que eu falei, já é 3 anos atrás. Imagina, então eu falava assim, porque eu tenho propriedade que eu tô falando, né, nunca vou passar uma informação errada, senão eu não estaria lá atendendo. Então eu falava pra pessoa, teve o caso do cara, pera aí que eu vou ligar pro meu amigo aqui que ele entende. Entendeu? Então, ou seja, o que eu falei pro cara, eu não entendo. Então tem esse preconceito. Já teve uma situação assim. Deixa eu te mostrar como que funciona. Não só pela idade, mas também por ser mulher. Isso acontece bastante, né? Então, mas isso vem inibindo cada vez mais, graças a Deus, né? Aí eu tenho que dar uma chuva de informação pro cara, né? Pro cara ver que eu não tô falando... Mas acho que tem quem também segue teu Instagram, porque a maioria das pessoas, antes de ir pra loja, acabam seguindo, né? Sim. Eu acho que a pessoa, o Instagram chama muita atenção, né? Muito essa legal. parte da mídia que te ajuda, né? Começou a trabalhar me ajudou muito. Hoje tem cliente que liga pelo FaceTime de outro estado querendo uma assessoria, tirar uma dúvida comigo. Que ele começou o processo com o despachante lá da cidade dele, mas ele tá meio assim...
Aí ele me segue, me acompanha no Instagram e queria tirar uma dúvida. E você pode fazer esse serviço de outro estado, estando aqui, não? Dependendo do sistema, dá sim pra fazer. Consegue fazer esse serviço? Dá sim pra fazer. Antigamente os processos eram todos físicos, né? Mas hoje viraram online, né, por sistema, então a gente consegue atender o Brasil inteiro. Na verdade, a gente já atende o Brasil todo, né? Sensacional. Fala uma coisa, por exemplo, muita gente que está assistindo deve se perguntar a mesma coisa, né? Eu sou uma pessoa que eu quero ter uma arma, eu quero ter uma licença, e qual que vai ser o caminho disso? Qual é o tempo que isso sai? É provável de eu não ter essa possibilidade? Quais são os meios? Diferente que todo mundo pensa que é tipo os Estados Unidos, né? Vai na loja, compra e já sai com a arma. É totalmente diferente, gente. Precisaria do documento de identidade, a gente faz pesquisas de idoneidade, ou seja, para ver se você não tem nenhum processo criminal, entendeu? Deu tudo certo, a gente vai te agendar psicólogo. No psicólogo você vai passar pela consulta, né? Psicólogo credenciado pela Polícia Federal. O processo criminal isso que eu ia falar, tem que ser um psicólogo específico também. Então. Psicólogo específico. Passou no psicólogo, vai pro clube de tiro. Aí você tem aula com o nosso instrutor, o famoso Christian, né? Vai passar tudo referente à regra de manuseio, vocês são efetuados para o treinamento, ele vai deixar a pessoa apta a passar na avaliação, porque depois dessa aula, passa numa avaliação com um instrutor de tiro credenciado também pela Polícia Federal, entendeu? Aí depois disso, a gente junta o processo, posta no órgão emissor, né, e entra em análise por parte deles. Pelo Exército, que hoje a gente fala o CAC, né, caçador, atirador e colecionador, vai sair o CR, Certificado de Registro, com uma dessas atividades. Em média, aqui pela Baixada Santista, a gente fala de 30 a 60 dias para sair o CR. Tá. Saiu o CR, você vai comprar o armamento, aí passa por mais 2 burocracias. A autorização de compra, você vai comunicar ao Exército a arma que você quer comprar, o calibre, de qual loja, aí entra mais 30 a 60 dias. Saiu a autorização, você vai pedir agora o registro, para sair o documento da arma no seu nome. Mais 30 a 60 dias. Ô, Nata, me fala uma coisa. Você acha que uma pessoa ela deve andar? Mas qual a sua opinião em relação ao armamento da população? Cara, passando por toda essa burocracia, eu acho que é um direito, né, do cidadão. Quem quiser ter esse direito de defender a si mesmo e a sua família, eu acho que é um direito, né? Tá na legítima defesa, né? Tá na Constituição, né? Eu vou meter um pouquinho na ideia, falando politicamente falando, eu sempre comento uma coisa, né? Eu acho que assim, se o Estado, na ausência da função real do Estado, porque o que eu penso? Se ninguém pudesse andar armado, ninguém, nenhum bandido, ninguém, se alguém fosse pego com uma arma, 10 anos de cadeia, eu até pensaria em talvez ser contra o armamento. Agora, se o cara é pego armado toda hora, sai, não tem preocupação nenhuma com isso, o cara dá tiro de fuzil, é preso só na audiência de custódia. Então, se na ineficiência do Estado em desarmar o tráfico, eu também prefiro estar armado então. Então, onde eu quero chegar? Se o outro lado estiver armado, eu prefiro estar armado. Agora, se nenhum lado vai estar armado e eu garanto essa eficiência, talvez eu até pensasse no fato de eu estar sem arma. Agora, o meu ponto é, qual é a segurança que eu tenho contra alguém armado? Então, assim, se uma pessoa, mas você não sabe manusear, sabe sim, que é por isso que as pessoas que são armadas de maneira correta passam por todos esses segmentos que você está falando. Ele passa por um treinamento, ele passa por um psicólogo que é um psicólogo credenciado pela própria Polícia Federal, passa fora o teste, ele ainda vai ter que fazer uma prova com alguém da Polícia Federal. Exato, ele sabe usar muito mais arma do que o bandido que comprou em qualquer lugar e está enfiando na tua cara. Aí você vê, a pessoa que está do outro lado, o bandido até então, ele passa por toda essa burocracia. Então, se ele não passa, você vai deixar de ter esse direito? Por isso que eu estou dizendo. Na ineficiência do Estado em desarmar o bandido, já que um lado vai estar armado, eu prefiro estar armado também. Esse é o meu ponto. É um dizer que a gente sempre fala lá na loja. Já. É melhor ter e não precisar usar do que precisar usar e não ter, né? E se precisar, está altamente apto a isso, né? Sim, perfeito. E legalizado, né? Com reciclagens, em estande de tiros, dando vários tiros, porque assim, quem tiver mais preparado vai levar melhor. Perfeito. E esse é o ponto, eu até estava comentando que a própria polícia, né, dependendo do período, ele mesmo passa, né, você estava comentando, por um novo, mesmo sendo policial, mesmo já tendo... policial reformado, dependendo de alguns anos, você tem que fazer novamente o teste psicológico, né, que você já está afastado há algum tempo, então eles pedem isso para... Você é um policial reformado já há vários anos, você quer comprar uma arma agora, você tem esse direito de comprar sua arma mesmo reformado, só que aí você passa pelo teste psicológico, né.
Então, até o policial que manuseou a arma pela vida inteira, toda, isso que eu tô querendo, mesmo assim, tem uma reciclagem, uma legislação. Então, assim, não é feito de qualquer jeito. Como a galera acha que tu vai igual nos Estados Unidos lá, vou no Walmart e vou comprar um fuzil. Não é assim não, amigão. Entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, é toda aí uma estrutura e um negócio para realmente dar um respaldo. Aí eu concordo totalmente. Ninguém tá falando de ir ali na feira e comprar um fuzil. Entendeu? Então, assim, e até, volto a dizer, né, assim, essas armas de uso restrito, até um delegado, até uma pessoa que está uma vida inteira armada, mesmo assim, não pode usar alguns tipos de armamento. Não querendo te cortar, mas dando um exemplo, assim, hoje a gente tem trabalhamos com 2 órgãos. Polícia Federal, né, que ela rege aí policiais federais, policiais civis e guardas municipais, e o Exército, que são os CACs, né, caçador, atirador e colecionador. Saiu a legislação para os CACs, pelo Exército. Pela Polícia Federal, que a gente chama de Sinarme, né? Sinarme Sigma, Sinarme Polícia Federal, ainda não saiu a portaria para eles. Então, hoje, policiais federais, policiais civis, guardas municipais só estão podendo o calibre permitido. Por que esses caras não podem o calibre restrito? Se eles são a linha de frente, tá entendendo? Então a gente já tá batendo quase um ano sem a legislação. Então, tipo, o policial não pode usar o restrito e alguns caçadores podem. Isso tá falando? Alguns atiradores. Não faz sentido, né? Tá entendendo? Qual o sentido disso, né? E foi uma coisa, Nathalie, agora pra gente entrar nessa parte mais viral, né? Viralizar a situação. Você conhece algum caso de alguém que precisou usar arma? Algum cliente que você falou, pô, ele tinha, aí eu vi na notícia ali, ele acabou usando. Cara, de precisar usar assim, agora eu não me recordo. De falar a verdade, que agora eu não me recordo. Mas eu sou filha de policial, né? Então já vi isso de perto. Mas você já teve uma situação na tua casa, né? Porque você é menina nova, sim, né? Provavelmente você vai levar um namoradinho em casa. Eita! E aí, de repente, pô, tem aquela família, a família. É que talvez quem não conhece o Christian, talvez não saiba, mas o Christian não precisa de uma arma para amedrontar alguém. É verdade. Ele já amedronta, ele já dá um medo na galera, ele já dá uma amedrontada na galera sem arma. Exatamente. Sem arma, ele já dá uma amedrontada na galera. Mas armado deve ser bem difícil. Mas você já viu a relação, por exemplo, eu se eu fosse namorar, né? Alguma situação já. Cara, eu ia ter medo, assim. Que eu fosse fazer uma coisa errada, mas sei lá, né? Não sei, um dia ela vai acordar, né? Pô, esse cara aí, né? Pô, pai, chega aí. Ele gritou comigo, pai. Pô, me respondeu mal. Não, assim tão feio não. Foi uma brincadeirinha, né? Eu levei um ex-namorado, dormiu em casa, primeira vez que dormiu em casa, e eu acordei mais cedo. Aí ele tava no quarto, aí meu pai me viu na sala, posso fazer uma brincadeira? Eu falei, vai. Aí ele pegou a arma e... Ropê, bom dia, bom dia! O rapaz ficou vermelho, um tomate. Meu Deus. Perdeu o namorado ali, né? Acordou de futebol. Acordou solteira, acordou sem namorado. E sem a namorada, falei, meu Deus, ela não tá aqui, o pai tá. Eu vou dar um abraço pro teu ex-namorado, hoje que deve estar assistindo aqui. Um abraço pro teu ex-namorado que deve estar assistindo. E é bom não reclamar. Não, mas eu acho isso bem legal, assim, aí trazendo de novo para o empreendedorismo, né, e fazendo alguns dados da cidade de Santos especificamente, que é um dado até que eu tenho repetido bastante, que até você comentou. Interromper. GC, você acha que o GC existe a necessidade de andar armado? Agora, acho que você chegar nesse assunto. Eu acho que tinha uma diferença, né, que estavam querendo fazer entre, talvez você saiba até melhor do que eu, do guarda municipal e o policial municipal, né, tava querendo ter ali uma nova força. Exatamente, né? Porque até onde eu sei, legalmente falando, né, até onde eu sei não, legalmente falando, a função da guarda municipal é proteger patrimônios municipais. Não é isso? Perfeito. Então a guarda municipal em si não pode fazer função de polícia, que seria talvez enquadrar alguém, pegar ladrão e tal. Não seria essa a função da guarda municipal. Então tá tendo aí um trâmite aí junto com o DERIT em São Paulo para que seja mudado em algumas cidades que queiram fazer essa diferença de transformar a guarda municipal como um policial municipal. Apesar de não ser esse termo assim especificamente, mas que alguns guardas municipais têm um poder, uma autoridade um pouco maior sobre aquela situação. Algumas cidades, por exemplo, a guarda municipal não manda armada. Algumas outras cidades, a guarda municipal manda armada. Então esse é o lance também, municipal. A gente vê lá isso de perto, né? O que a gente entende lá que são turmas que estão se formando num tal momento, que essas vêm com porte funcional. Aí a turma que vem em seguida já não vem com porte funcional. E acaba tendo uma discrepância. E os mesmos... isso eu não sabia. Não é pela cidade, entendeu? São turmas.
Dependendo da turma que a cidade forma, ele pode usar na mesma cidade. Sim, tem uma galera aí que ainda não tem o porte funcional, né? E aí sai na notícia que os guardas estão armados, só que não são verdade, todos, não tá entendendo? Né? Porque alguns estão com esse tal do porte funcional, outros não. Aí mas o que não tá se ferra, porque ele não vai comprar dele, né? Ele só vai usar arma em serviço, né? Arma em serviço, depois que ele sai do serviço, ele que se inclusive teve uma discussão grande agora, tem um mês mais ou menos, não sei se vocês acompanharam em relação à Guarda Municipal, porque a secretária de Segurança Pública de Santos, né? Ela tinha um normativo lá de parar com essa ação de abordagem da Guarda Municipal. E aí teve uma crítica muito grande ali, uma briga, porque assim, legalmente falando, a função da Guarda Municipal é defender patrimônios municipais. Essa é na legislação. Se um guarda municipal, por exemplo, prende alguém, o certo, pelo menos o que eu entendi, seria chamar a polícia militar para que a polícia militar fizesse o encaminhamento dele para a delegacia, para civil, ou enfim, para investigação, ou o que fosse. O certo deveria ser esse. Aí alguns guardas municipais estão levando direto na delegacia e aí está tendo esse conflito entre até onde... Polícia, né? Exatamente. Até onde tem o poder de polícia, até onde é um guarda. Porque o lance do guarda é essa questão do guardar ambientes públicos, guardar ali o pier, guardar contra depredações, pichações, a função ali da parte legislativa, né, na parte legal do guarda municipal, é nessa questão de guardar patrimônios municipais. Não faz essa parte de poder de polícia. Até que faz sentido essa parte de polícia municipal, né? Querer dividir. E aí estão tendo isso, porque aí realmente faria uma parte da guarda, que não tem talvez essa parte de munição, né, para realmente defender patrimônio, e um outro, aí seria dividida essa questão. Seria a parte mais de policial, que aí todos eles teriam essa questão de porte de arma, mas isso também é uma definição municipal. Né? Porque aí realmente está sendo feito esse estudo e essa conversa com o DERIT lá na Secretaria de Estado do Estado mesmo, né? A Secretaria de Segurança Pública do Estado, para dar essa autonomia para as cidades que quiserem fazer isso, transformar guarda. Tem cidade até hoje que tem guardas não armados. Assim, o guarda municipal não usa arma. Existem algumas cidades que preferem desse jeito. Mas aí, volto a dizer, é uma questão do município ali definir qual é o tipo de armamento ou não, legislação, se é guarda municipal, polícia municipal, se ele pode fazer abordagem, se não pode, se só guarda patrimônio, se não pode. Então é um assunto bem complexo aí dentro da segurança pública. A GCM atualmente já está usando que tipo de armamento? Cara, a GCM depende muito da cidade, né? A daqui de Santos eu não me recordo agora, mas o pessoal costuma ter bastante Taurus, né? Taurus. Pela GCM. Acho que eu vi alguma coisa nesse sentido aí da Taurus. Eu vi até no Instagram da Raquel Garinatti, que ela acho que fez a entrega das armas e tudo mais, né? Até a Raquel Garinatti em breve vai estar aqui no nosso programa também. Isso é uma questão, inclusive, da própria secretária, né? Porque quem define um pouco desses normativos, é claro, a secretária ela tem a função de agir em cima da legislação vigente. Aí é uma outra questão também, por isso que eu falo da importância ali de entender o legislativo. Porque se a lei, legalmente falando, ela está errada ou certa, não é função da secretaria questionar se a lei está certa ou não. Se a lei está errada, tem que ser alterada no legislativo e aprovada no executivo. Aí a secretaria, porque tem que ter a prefeitura e os secretários que estão abaixo da prefeitura, secretaria de finanças, secretaria, então existem as secretarias embaixo. Quando a lei ali está tramitando no legislativo, no executivo, a lei pode ser alterada, tal, mas os secretários embaixo, eles seguem a legislação que está, esteja correta ou esteja errado. Então a secretária de segurança, ela não vai inovar nada que não tenha passado pelo legislativo e autorizado pelo executivo. Então ela segue o normativo que está na cidade. Se o normativo da cidade está aqui, ainda pode guardar monumento, tem que ser assim. Então às vezes fala, pô, mas essa secretária está interferindo. Mas sim, mas você sabe que a lei, quando o vereador fez isso junto com o prefeito, estava errada. Fizeram uma situação errada. Então não é culpa da secretaria em si, é culpa da legislação mal feita. Por isso que eu falo da importância até dos vereadores, a importância da prefeitura, de escolher realmente bem o legislador e escolher bem a prefeito. Porque se a lei fosse justa e a lei fosse sempre certa, não teria necessidade de estar toda hora trocando. Porque a sociedade vai mudando, as coisas vão acontecendo. Então essa lei aqui, talvez, no momento para guardar, fosse bom. Hoje em dia a gente vê que, infelizmente, talvez a polícia só pela parte estadual não seja suficiente para ter a garantia da cidade. Então a gente precisa ter uma força policial municipal. Então, e essas coisas vão se alterando. Então se a gente não tem ali quem entenda isso, como a Nath comentou, hoje quem faz as leis federais de arma não entende de armamento. Não, porque como pode um delegado não poder usar uma 12 e um atirador poder?
Então, qual é o sentido disso? Então, assim como lei federal, a galera do federal não entende as leis na hora de criar, o vereador ali também, o prefeito, não está entendendo o que está fazendo. E quando a gente fala de legislação, né, legislação antiga, foi até bem colocado da parte da Nathalie, o revanchismo, né? Essa palavra, vocês guardem essa palavra. O revanchismo entre os governos, né? Então, assim, acabou prejudicando algo que já tinha sido aprovado, pessoas já sendo utilizadas até mesmo em relação às forças. Então, acho que a gente tem que sair, realmente escolher bem, né, o nosso legislativo, para o executivo também poder amparar essas leis que são propostas, né, pelo legislativo. Isso é uma coisa que eu acho bacana, que a gente estava conversando com o Fui na loja, uma coisa que me gerou curiosidade. Você vê, ela comentou isso, vende para o Brasil todo. Aí, então você pensa assim, cara, como que você manda um fuzil de Santos para alguém que comprou em Brasília? Você não manda não manda pelo correio. Né? Então, assim, como que isso... Então, tô dizendo assim, é muito louco como uma empresa de Santos, por isso que eu falo a importância, cara, do empreendedorismo de cidade. Olha o tão quanto uma empresa que é de Santos, porque você vai pagar ISS, os impostos por Santos, mas você está vendendo para Brasília. Você faz isso no município, mas você está vendendo para Caju, para não sei o quê. Não só vender, mas também a questão dos fornecedores, né? Que a gente acaba comprando de outros estados. A gente lá hoje na loja, a gente tem 19 marcas de arma e 12 nacionalidades. Muitos desses fornecedores já estão aqui no Brasil, só que em estados diferentes, Brasília, Rio de Janeiro, entre outros. Então a gente acaba sempre pagando o ICMS. Aí na hora de você fazer essa compra, você acaba pagando ICMS. Mas na hora de você venda, fazer a venda... Pago, exatamente. Mas o ICMS vai entrar para o Estado. Mas ISS, outros dados entram para o município. É um bitributo, né? Mas o que eu estou falando, Delta, é tipo o sentido do seguinte. Olha a importância da gente ter empresas boas em Santos. Porque se a gente tem empresas em Santos que vendem para o Brasil todo, a gente consegue fazer, porque ela paga imposto municipal, correto? Então, se a gente tem uma linha de empreendedorismo muito forte em Santos, a gente consegue ganhar dinheiro de pessoas que estão vendendo, que estão comprando de outras cidades, outros estados. Uma proposta, então, assim, por exemplo, como vereador, é propor, de repente, uma isenção de imposto para quem fornece para fora. Cara, eu acho isso... É difícil falar de imposto municipal, porque o imposto municipal é uma das coisas mais difíceis de ser alterada, sendo bem realista. Existem algumas frentes ali que, na verdade, tem que ter maioria absoluta, é legislação que tem que passar 2 vezes por... Então, assim, tem algumas partes da legalidade do legislativo que ela é bem complexa. O que eu acho que, principalmente na parte de impostos, a pessoa entende... É que, assim, é difícil porque o nosso governo hoje, numa grande maioria, está mais preocupado em arrecadar mais e apertar a galera, e a gente sabe que existe uma curva de Laffer, né, que a gente fala. Eu fiz gestão empresarial. E aí lá se fala o seguinte, quanto mais imposto você cobra, menos dinheiro você arrecada. Porque a probabilidade dessa pessoa começar a sonegar ou vender menos, ele pagar, ele ou aumenta, ou fechar, ele aumenta. Ou até fechar. Então, como eu disse, né, em 2023, por minuto, 4 empresas fecharam no Brasil em 2023. 2,1 milhões de empresas foram fechadas só em 2023. Ou seja, porque esse cara foi tão taxado que ele quebrou. Se ele tivesse sido menos taxado e tivesse pago menos imposto, talvez a empresa dele não tivesse quebrado. Talvez, se não tivesse quebrado, o Brasil teria arrecadando mais do que está arrecadando hoje. Então o Brasil força os impostos, quebra o cara. E aí é uma minoria pagando o imposto alto, ao invés de ser uma grande média pagando o imposto menor. Então a curva diz que quanto maior for... Por isso que, inclusive, países que têm um desenvolvimento mais rápido, como Estados Unidos e tudo mais, eles diminuem o imposto. Porque o que ele entende? Se o imposto for menor, vai ter mais gente comprando e girando. Vai ter mais dinheiro. Vai ter mais dinheiro. É melhor eu pegar 5% de 10 bilhões que estão girando do que 70% de 5. Entendeu onde eu quero chegar? Então, assim, na parte municipal, da parte de imposto, o que eu digo? Se a gente tem empresas em Santos, por exemplo, um comércio de roupa, ela vende para o comércio local da cidade. Maravilhoso. Mas e se essa loja vendesse também para o Brasil todo? Olha o volume que essa loja faria de dinheiro e arrecadação de impostos. Se tivesse um incentivo para isso. Incentivo. Então, assim, se os empreendedores santistas conseguissem vender para fora da cidade, fora fazer o trabalho lá, a cidade arrecadaria mais dinheiro. E aí, trazendo alguns dados aí, que eu gosto de números, né? Sou engenheiro e gosto de números. Estou até comentando isso numa palestra que eu estava mais cedo. Santos tem mais ou menos quase 84 mil empresas registradas na cidade, com inscrição municipal. Dessas cidades, quase 60% desses CNPJs, quase 60% desses CNPJs são de pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, Santos depende praticamente do porto e do comércio. Santos não tem indústria, Santos não tem parque industrial. E a maioria das pessoas do comércio aqui, que geram a maior parte das rendas, empregos e tudo na cidade, estão com o pezinho para se aposentar.
Então, se a gente não fomentar linhas ali para criar novos empreendedores, como a Nath, que tem 20 e poucos anos, se não aparecer novas Naths, dentro se não aparecer novas Naths, pra gente conseguir jogar essa galera nova no empreendedorismo, sabe o que ela vai fazer? Ela vai sair de Santos e vai trabalhar em São Paulo. Vai para outro lugar. Ela vai sair daqui e vai abrir em outra cidade, que é o que acontece, infelizmente. Acontece muito. Que a galera dos novos. Só que a gente tem um problema, porque o novo sai daqui e o velho tá para se aposentar. E a cidade depende do comércio, a gente não tem indústria não. Então, se a gente não trouxer situações, por exemplo, de imposto, que eu estava até discutindo ontem isso, que eu estava lá com a Rosana Vale, e a gente estava discutindo algumas questões de tributos. Assim que a pessoa abre uma empresa, ela está quebrada. Porque ia demorar 3 meses a reforma, demorou 6. Ele ia gastar 10, ele gastou 30. Então, a hora que a pessoa abrir, aí antes dela abrir, ela já começa, paga a VCB, paga a inscrição municipal, paga ISS, paga a taxa de publicidade. O cara nem abriu. Poderia dar um alívio nisso daí tudo? Pega o ISS, exato. Pega o ISS, por exemplo, ISS. Dá 1 ano pro cara pagar. Taxa de publicidade. No mínimo dá 1 ano. Eu sou contra a taxa, tá? Eu acho que é injusto a taxa. É uma das coisas que eu vou lutar pra gente revogar. Porque, eu pago todos os meus impostos, eu não posso pôr uma placa dentro da minha própria empresa dizendo... Tem gente que paga taxa de publicidade dentro do shopping. Beleza? Em Santos tem taxa de publicidade dentro do shopping. Absurdo. É um absurdo. O cara tem uma loja, não pode colocar uma faixa dizendo mas que é a própria loja dele. Diego, mas desculpa, a gente tem vereadores aí que estão caminhando aí para 5º, 6º, 7º mandatos e ninguém tomou essa atitude ainda? Mas quantos dos nossos vereadores têm uma empresa? Pô, eu sempre comento não, fala sério. Vamos falar a verdade então. Se o cara está no 7º mandato, a empresa dele é vereador. Porque o cara ele não teve essa ideia ainda, ele não vê que o povo está precisando de incentivo para abrir empresa e tirar alguns impostos, alguns encargos. Ou minimamente, isso eu quero dizer, eu entendo que talvez a cidade tenha que ter uma arrecadação. Santos tem a 7ª maior arrecadação do estado de São Paulo. Beleza? Tem cidades com 800, 900 mil habitantes, como Sorocaba, outras cidades que têm uma renda, uma arrecadação menor que Santos, tá? Então tem cidades que têm o dobro de habitantes com menos arrecadação do que Santos. Santos está previsto 5,7 bi de arrecadação. Então uma das cidades mais ricas do estado de São Paulo é Santos. Aí você fala, cara, como isso? Não é possível. Eu não consigo ver isso. Eu quero chegar. Diego, eu vou fazer uma pequena pausa. Você quer longo? Meu, eu queria agradecer demais, Nathalie, a tua presença aqui. Meu, não parece, mas já passou 45 minutos que a gente está aqui conversando. Parece mesmo. Aqui o tempo, mas aqui a gente está de portas abertas e a gente quer te trazer aqui outras vezes, porque a gente tem muita coisa. Desarmada. Então mesmo que segurando muito tempo aqui, daqui a pouco o Christian bate na porta. Eu não quero acabar o programa com um fuzil no rosto. Bom, eu corro bem. Mas assim, a gente queria te agradecer de verdade. Eu agradeço vocês aí pela oportunidade, Diego também pela força que tem dado. E que sirva de incentivo para outros jovens, outros jovens, para mulheres que passam por esse desafio, né, de empreender, por esse critério de ser mulher e tratar com homem também, né? Machismo, né? E como vai ser levantada uma hashtag, né? Mais Naths na cidade. Mais Naths na cidade. Nath, essa câmera é sua, aquela câmera é sua, tá? Eu queria que você agradecesse, né? Acho que acima de tudo a sua família, né? Que com certeza... Namorado, ex lá. Mandar um abraço pro teu ex-namorado. E a todas as pessoas que estão assistindo agora, são mais de 3 mil pessoas hoje em nosso canal. Show, galera. Eu queria agradecer primeiramente a vocês pela oportunidade que estão me dando. Foi um desafio estar aqui hoje, eu era uma pessoa muito tímida, então foi um desafio pessoal meu. Eu queria agradecer minha família por toda essa trajetória aí. Vamos juntos. Obrigada aí, pessoal. Obrigado demais. Isso aí, né? De coração, viu? Um prazer, viu? Obrigado, viu? Valeu. E agora a gente vai para a parte 2, tá? Tem mais gente empreendedora aqui na área. Daqui a pouquinho a gente volta. Parte 2 do nosso Diário Cast de número 15, não é mesmo, Beto? É isso aí. E agora a nossa convidada é da área de saúde e área da beleza. É isso aí. Vai ter muito conteúdo, porque teve uma trajetória até chegar aqui, tá? Vocês já conhecem o Diego Contesini, que está aqui conosco. Prata da casa. Prata da casa, recordista de visualização. A gente tem aí o desafio de, né, de repente, bater os números aí do outro programa. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui. É com muita honra que a gente recebe Daniele Chipiorca. Falei certo mais uma vez? Falei. Então tá certo. Já aprendeu, já. Daniele, aquela câmera sua pode se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo. São mais de 3 mil. 3.650. 3.650 pessoas. Doutora para uns e Dani para outros, Daniele Chipiorca. Eu sou dentista
pós-graduada em harmonização e habilitada em algumas outras coisas. A primeira área que eu atuei na vida era medicina veterinária. Então eu tenho 2 mundos aí gigantescos de falar de empreendedorismo feminino. Muito bom, muito bom. E a gente sabe que um dos viés da campanha do Diego, inclusive vocês vieram de uma palestra agora, que o Diego acabou de dar uma palestra em relação ao empreendedorismo feminino, foi isso mesmo, Diego? Sim. Tá? E a gente queria conversar um pouco com você sobre isso. Como isso aconteceu na sua vida? Antes de você ser veterinária, antes de você ser da parte de dentista, de harmonização, como que isso acontece na tua vida? Não, eu vou empreender, eu quero realmente viver das minhas ideias, das minhas capacitações. Como isso acontece? Eu acho que a alma empreendedorismo dentro de alguém, ele já é meio que implícito. O que acontece? Você começa com uma paixão. No meu caso, a minha primeira grande paixão era a medicina veterinária. É que isso trazia paixão pelos animais. Aí eu não queria trabalhar para os outros. Eu queria ter o meu lugar para fazer tudo do meu jeito. Então, eu me formei veterinária, fiz uma pós-graduação na época, só que eu não me formei administradora. E quando você abre pet shop, clínica, banho-tosa e... clínica, pet shop, banho-tosa, você começa como administradora. E aí eu não era administradora. Eu era só uma recém-formada médica veterinária. Então eu sofri de todos os aspectos que alguém que começa o empreendedorismo sem ter se preparado como administrador. Porque você ou é veterinário ou é administrador. E administrador de pet shop é diferente do administrador da clínica, que é diferente do administrador do banho-tosa, que são mundos completamente diferentes. Então assim, eu trabalhei 9 anos, sem férias, de domingo a domingo. E aí, exatamente a união que ele até falou lá na palestra, que a dificuldade da mulher empreender é o coração. Essa foi o meu pior problema. Virei acumuladora de bicho, as pessoas sabiam que eu fazia fiado, e aí eu fazia fiado, e aí eu gastava com o meu dinheiro para salvar um monte de bicho de rua. Enfim, não tinha realização financeira e profissional, porque Sim. eu sofria com isso. Até que eu me esgotei, explodi e não aguentei mais. E aí fui trabalhar na área comercial. O que acontece com a mulher na área comercial? Se você é bombada, como eu era forte na época, não sei o que, você sofre preconceito. E, por outro lado, por ser mulher, você também é maior risco na rua. Eu visitava novas cidades e quase me sequestravam, quase me matavam, quase me roubavam. Era diariamente uma luta para eu estar viva e uma luta dentro dos lugares para eu dizer que eu estava lá porque eu era inteligente, não porque eu era bombada. Então, ser mulher, tipo, fora que é a mulher que cuida do filho, é a mulher que fica menstruada uma semana dos 4 do mês, uma semana ela já não produz igual. Então existe sim uma diferença, e não é um motivo para ser feita de coitada, não é. Mas é diferente. Ser mulher empreendedora é diferente de ser homem empreendedor. Sim, diferente que ele já tem uma semana a mais de briga que a mulher não tem. Ela não é igual. Não é, sério? Temos as meninas aqui concordando com ela, não é mesmo? Você consegue trabalhar igual quando você... Não dá. Uma das coisas que a gente estava conversando até na palestra é que o Sebrae hoje, ele define o Sebrae tradicional, homem, mulher e tal, e tem uma parte do Sebrae específico só para o Sebrae mulher, né? E lá tem algumas questões que diferem esse lado, da mulher, do empreendedorismo e do homem, né? E as duas principais características da diferença ali, se você pegar os top 3 ali que o Sebrae fala, primeiro, a mulher ela tem uma obrigatoriedade maior dentro da vida pessoal do que o homem. O que é essa obrigatoriedade? Tem um filho, o filho fica doente. Quem vai faltar no trabalho para levar o filho no hospital? A mãe ou o pai? O filho tem um acidente no colégio. Quem que vai sair do trabalho para buscar essa criança? A mãe ou o pai? O filho vai jogar futebol à tarde. Quem que vai levar esse menino a fazer esporte? Normalmente a mãe ou o pai? Então a mulher, dentro ali do quadro social que a gente tem, ela acaba tendo uma função pessoal ali dentro da família maior do que a do homem. Essa é a primeira questão. O homem tem um pouco mais de separação dessa questão meu trabalho e minha casa. A gente consegue ter um pouco mais isso. Segundo, né, dados do Sebrae, nem estou falando de opinião, só opinião pessoal, eu também concordo, mas estou trazendo dados ali, né, que realmente o Sebrae Mulher faz essa divisão que você está comentando. A segunda questão é esse lance da emoção, porque a mulher, ela se envolve um pouco mais sentimentalmente com o trabalho. E o que diz isso? O trabalho, o CNPJ, uma empresa, ela vive de lucro, vamos ser realistas.
Então, se você chegar para o seu colaborador hoje e falar, quer ganhar R$1.000 a menos e eu te dou 5 abraços, ele vai falar, não, a minha parte eu prefiro em dinheiro. Então, uma empresa, seja pelo lado do colaborador ou seja pela parte do empreendedor, ele quer dinheiro, a empresa vive do dinheiro. A mulher confunde um pouco mais esse lance sentimental. Porque o homem é muito mais... Talvez um pouco mais racional ali, talvez um pouco mais tenha essa diferenciação, um pouco mais do sentimento da razão. Então, um exemplo que do próprio Sebrae Mulher está lá esse exemplo. Ela tem uma amiga que é colaboradora. Aí ela se envolveu, ela sai junto, ela vai pra balada, blá blá blá. Só que essa colaboradora não produz bem, falta, atrasa e tal. Essa mulher tem muito mais dificuldade de mandar embora essa colaboradora do que um homem faria isso na hora de mandar embora um funcionário. Quando na veterinária eu fiz exemplo então, exato, eu falei na veterinária, já vou expor os animais. Porque você não vê tanto veterinário homem gastando todo o seu dinheiro com bicho de rua, virando acumulador, a pessoa chega chorando, você gasta o seu dinheiro. Não, você não vê. Então a mulher tem esse lado emocional maior. Então assim, são essas duas questões, a separação da vida pessoal para o trabalho e esse lado mais emocional que a mulher tem em cima disso. Então no Sebrae ele faz essas duas diferenciações, da dificuldade da mulher realmente no empreendedorismo. Eu concordo com o que tu falou do Sebrae, eu concordo com o que a Dani falou a respeito que a mulher ela se doa mais, mas eu também acho o seguinte, eu acho que tem muito cara que ele se acomoda, ele se aproveita disso. Você desculpa, mas tem aquele cara que ele é casado com a mulher e ele diz assim, minha mulher faz, a mulher vai buscar, cara... Você é homem, você é casado, você tem que também fazer seu papel. Mas aí você está trazendo Entendeu? já uma outra conversa que é mas não é verdade? A educação dos homens hoje em relação a isso. Então, mas não é verdade isso? Ele se acomoda. Você o cara tem se homens acomoda. de 50 anos que parecem ter 20. Exatamente. Exatamente. Não estou falando só de conversa de carcaça, não pagar a conta. Não estamos falando disso, não. Estou falando sobre ser homem. A questão não é essa, não. A questão é assim, o cara ele se acomoda, ele deixa tudo pra mulher. Ela vai, ela busca, ela faz isso, ela faz aquilo, e não pode ser assim. Isso que eu falo, que é muito difícil, porque a gente tem uma questão cultural em cima disso, obviamente. Você já ouviu aquela conversa, desculpa, pode falar. Aquela conversa de que a mulher hoje, ela tem muita energia masculina, e isso atrapalha no relacionamento. Como é que você não vai ter? Você tem que resolver tudo, porque o cara não resolve nada. Lógico. Tem que ter energia. Verdade mesmo. Infelizmente, se você não tem, você não consegue ser empreendedora, você não consegue lutar na luta. Porque, termina de falar você. Não, pode falar. A luta hoje, por exemplo, quando eu era veterinária a minha clínica veterinária, eu não tinha nem Orkut, nem Facebook. Eu não tinha. Eu criei o primeiro Facebook para doar os animais que estavam acumulados na minha clínica. E aí eu descobri que naquela época, que ainda não tinha blogueira, não tinha nada disso, tá? Naquela época. Eu descobri que quando eu fazia um vídeo de treino, bombava de visualização, aí eu ia lá e punha um animal para doar. Aí eu doava o bicho. Então eu comecei a aprender aquilo sem aprender. Na verdade, aquilo não existia ainda hoje em dia. Você usar a teu favor também, é uma situação ali. Fala, consigo entender como que era o mecanismo. Quando eu fui para odontologia, que aí eu quis ir para uma área que eu conseguisse. Meu irmão já era dentista, entrou essa ideia por causa do consultório, que ele dava aula, não sei o que, eu acabei indo para odonto porque eu gostava muito do mundo de cirurgia, de patologia, não sei o que. A primeira área que eu comecei a ir na odonto era de periodontia, geriatria e odontologia hospitalar. Ou seja, de novo, eu caí na parte do coração. Eu ia com meu dinheiro e fazia voluntariado no SUS. Aí chega lá, a galera não tem dinheiro para escova de dente, para higienizador bucal, para fralda. E aí eu levava da minha casa fralda para as tiazinhas, para a galera. Eu comecei a sofrer, igual eu sofria na veterinária, porque a galera não tinha dinheiro. E aí eu queria mudar o mundo, tirar a pneumonia por conta na UTI. E aí eu comecei a perceber que eu estava de novo usando o meu amor errado. Fazendo a mesma coisa que fazia antes. A mesma coisa, sofrendo, eu chorava, morria uma pessoa no final de semana pro outro, pronto, eu morria, me acabava, não sei o quê. E aí eu entendi que o mundo que estava abrindo as portas para mim era o mundo da harmonização, porque naturalmente era natural. Eu já trazia toda a parte, a correlação de saúde bucal com o corpo, eu trazia toda a correlação de planejamento facial, então assim, eu tinha um lado perua, naturalmente, que já era implícito, e aí eu aceitei aquilo abrindo Você já entendia de botox, né, de harmonização? Eu entendia de planejamento facial, é completamente diferente. Quando você mudou de carreira, você falou, você tem um irmão que é dentista, né? Dentista. Como que a família veio? Porque você já tinha uma carreira, você já tinha uma formação. Quando você fez essa mudança, a família, ela incentivou? A minha família, na verdade, eu sempre fui nerd e workaholic, em tudo. Eu nunca pegava exame, nunca.
Quando eu fui fazer veterinária, meu avô era vivo, ele chegou para mim e falou assim: a veterinária é sempre a última escolha de gasto da família. Você tem que fazer medicina. Você é inteligente, vai fazer medicina. Aí eu parei e pensei assim, burra. Pensei, é melhor eu fazer o dia a dia com o que eu amo, que são os animais, ou ouvir as pessoas reclamando de alguma coisa que está doendo. Eu esqueci completamente que ser veterinário envolve atender os donos. Que é muito pior. Porque o bichinho que está ali, ele não tem escolha, ele não consegue te dizer onde está doendo, o que está acontecendo. Você tem que adivinhar com todos os sinais. E ainda aguentar um dono que muitas vezes, eu passei por isso inúmeras vezes. Eu cobrava R$120 na época para fazer uma visita a domicílio, na época, 120. Me lembro de uma história. Isso foi em que ano? Eu tenho uma certa dificuldade com datas na minha vida. Eu acho, uma psicóloga uma vez falou pra mim que isso aí era pra tirar traumas. Eu não consigo lembrar datas. Eu não sei há quantos anos atrás. Alguns anos atrás. Alguns bons anos atrás. Direto do túnel do tempo. Acho que você é veterinária ainda, né? Eu tenho umas 5 vidas em uma. É que o Botox aqui funcionou bem. Botox em laser. Mas eu tinha um lance de empreendedorismo, desculpa, mas eu tinha um lance de empreendedorismo da tua família também, né? Porque então, a tua família já tinha essa pegada de empreendedorismo. Minha família não queria que fizesse veterinária, eles queriam que fizesse medicina. E aí, por conta do amor aos animais, desde que eu nasci, eu carregava pintinho, com a patinha quebrada, girininho, a vida inteira eu era assim com o bicho. Aí fui fazer veterinária. Eu não queria trabalhar para os outros. Eu sozinha, sem ser administradora, sem entender nada de pet aventosa clínica, eu fui abrir uma clínica. Pra quê? Pra que você faz isso? Não faz isso, bem. Vai estudar primeiro administração, porque são coisas diferentes. Aí eu tomei no nariz. Quando eu estava na odontologia, no primeiro ano, o que se fala na odontologia? Lá dentro. Você vai se formar, você tem que trabalhar numa clínica popular. O que acontece na clínica popular? Vamos lá. A clínica popular, para chegar naquele preço, primeiro, é um grande empreendedor que quer ganhar dinheiro. Ele vai colocar a galera que tem menos estudo, recém-formado. Ele vai colocar o produto que vendeu mais barato para ele, porque ele quer ganhar dinheiro. Sim. E aí a galera que acabou de se formar vai treinar aonde? Na clínica popular. Essa é a realidade. Ali tá uma galera que acabou de se formar e vai aprender com os outros que estão mais velhos ali, e é isso. É como se você estivesse no SUS. Quase a mesma coisa. Aí eu falava... R$20, né? Consulta, né? Só que assim, qual é a diferença de você usar uma resina que custa 9 e uma resina que custa R$890 uma grama? Existe muita diferença. Tudo é diferente. Só que eu não conseguia fazer uma restauração com a resina de 9. Porque eu olhava para cada pessoa e falava, eu sabia que aquilo ia cair, que aquilo ia infiltrar, eu não queria. E aí, quando eu estava na faculdade, eu falava, eu não vou trabalhar em clínica popular. Eu comecei a juntar dinheiro. Eu trabalhava na veterinária, eu trabalhava na loja de imóveis dos meus pais, eu juntava dinheiro igual louca. De novo, eu não tinha férias, eu não dormia. Eu dormia 4, 5 horas por dia. Né? Sim, porque eu tinha um dinheiro que eu guardei da época, que dava certinho. Eu não podia pegar um exame. Porque se eu pegasse um exame, eu tinha risco de fazer DP. E o meu dinheiro não dava para fazer o DP. Então eu estudava o dia inteiro. À noite eu era monitora. Final de semana eu trabalhava na loja dos meus pais. E à noite, domingo, eu atendia como veterinária ainda. E aí, nesse jeito, eu fui juntando dinheiro para comprar a cadeira odontológica, que meus pais também me ajudaram na cadeira. Comprava um monte de material usado, um monte de coisa. Material, eu quero dizer, instrumental, de aço, que você... Fui montando de grupos de venda, e aí eu trabalhava igual... Aí o povo assim, você é louca? Não, eu vou trabalhar na clínica popular. Vai lá. Eu não vou fazer isso na boca de ninguém. Eu não tenho coragem de olhar na cara de uma pessoa e saber que eu tô fazendo uma coisa que vai dar bosta. Desculpa. Não tenho coragem. Eu não queria. E aí, quando eu tava ainda me formando, eu já tinha montado a minha sala. Ela tava lá fechada, montada. E quando eu me formei, a primeira grande coisa de empreendedora que eu fiz... que ninguém acreditou. Eu fui lá, chamei o professor de dentística, que era um cara assim... Eu admiro as pessoas que, como seres humanos e cidadãos, eles são idôneos. A gente sabe que nas faculdades tem muita coisa de professor... Lá vou eu de novo falando coisa que vai virar... Mas professores que têm más intenções com alunas e etc. Então eu admirava aqueles homens que eram casados e eles respeitavam as mulheres, eles eram decentes. E então eu... fazia amizade pro resto da vida com aqueles que eram decentes como pessoas. Eu não vou admirar um cara que, por mais que ele seja bom tecnicamente, ele não é uma pessoa decente. Eu não admirava e não fazia nem amizade. E um desses que era muito decente, eu cheguei pra ele e falei assim, professor, eu posso te contratar? Eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro.
Eu posso te contratar para você fazer um curso, quase uma especialização de 6 meses? Eu vou conseguir. No mínimo, eu preciso saber quanto você precisa. Eu quero, acho que eram 2 dias por semana, de 8 horas. Eu vou te pagar essas aulas, eu preciso saber quantos alunos eu preciso e quantos pacientes modelos. Eu tinha acabado, o meu consultório novo estava lá, fechado. Eu estava me formando. Aí ele falou assim, olha, Dani, para valer a pena para mim, tal dia, os dias tem que custar tanto, então você tem que me pagar tanto. Cara, eu cheguei pra galera e falei assim, quantos de vocês sabem fazer faceta? Quantos de vocês sabem fazer restauração posterior sem o paciente arrancar seu dedo fora? Ninguém. A galera se formava e não sabia, tava com medo. Aí o que eu fiz? Consegui que 6 alunas pagaram o preço que ele falou, juntando. Consegui paciente modelo, que eu divulguei na minha rede social, e aí a galera queria. Os pacientes modelos pagavam o custo do material. Só que aí eu fiz um curso como se fosse uma especialização, porque eu peguei todos os assuntos mais legais que tinham daquele assunto, e a gente fez um curso de 6 meses no meu consultório. Eu era aluna contratando um professor. Perfeito. E aí começou. Tu lembra do teu primeiro paciente, ou da tua primeira paciente, quando você montou, você se formou, você montou sua clínica, já tinha a sala montada, tu lembra da primeira pessoa que tu atendeu? Sabe o que acontece, que eram os meus primeiros pacientes? Lá na faculdade, eu era uma das mais velhas, né? E eu era muito diferente do perfil. Apesar de não parecer, o meu perfil era assim, eu chegava na faculdade e tinha as tiazinhas que limpavam o chão, né? Aí eu fazia amizade com elas. E elas sorriam e ninguém olhava pra elas. E eu ficava incomodadíssima com aquilo. Aí eu chegava pra ela e falava assim, você quer ser minha paciente? Ai, eu quero, você vai cuidar da minha boca? Bonito. Elas trabalhavam lá, cara. Ninguém olhava pra elas. Aí eu chegava pra elas e falava assim, não, vou colocar você. Aí o que aconteceu? Como aluna, a minha agenda lotou. Porque aí todo mundo que trabalhava lá queria passar comigo. Aí a mãe queria passar comigo. Aí a filha, aí aquilo foi crescendo. Aí veio o tiozinho do restaurante. Chegou uma hora que nas aulas eu não tinha mais como colocar paciente. E tinha uma galera que não tinha paciente. Aí eu comecei a trazer paciente pros alunos. De tanta gente que queria... Cara, era muito simples. Era só você olhar pro lado e ver que tinha um tiozinho limpando o chão do seu lado. E você querendo paciente não tinha quem cuidasse do tiozinho. E aí assim eu já tinha esses pacientes. A primeira paciente... já estava na época de pandemia, eu acho, então é por aí que eu sei mais ou menos o ano. Tava saindo da pandemia, sei lá, pós-pandemia. E a mãe de um aluno que era da odontopediatria, eu não trabalho com odontopediatria, mas na aula eu era obrigada a atender. E aí a mãe de um desses meninos, que era muito difícil, me chamou no meu pessoal, porque eu dava meu telefone para todo mundo para ajudar a galera. E aí ela falou que ninguém do SUS atendia o filho dela, o marido dela estava desempregado. E ela tava desesperada porque tava cheio de cárie a boca do filho e ninguém conseguia cuidar dele, porque ele era muito difícil. Eu acho que ele tinha algum nível de autismo, assim, e tal. E essa paciente foi uma das primeiras e ela veio de lá. O que acontece? Adivinha o que eu fiz? Eu cobrei? Não, eu não cobrei. Esse foi o meu primeiro paciente. Eu levei ele lá, aí tinha uma ortodontista que eu já tinha chamado para trabalhar no meu consultório e aí eu pedi para ela atender porque ela fazia odontopediatria também. E aí eu falei para ela, você pode não cobrar desse? Então eu fazia isso, mas lá eu alugava a sala, eu montei tudo sozinha, e aí eu fiz tudo sozinha, eu fiz o curso, eu levei outras coisas, aí eu falava assim, eu vou comprar uma sala comercial. Eu não tinha dinheiro, mas eu sabia que eu ia comprar a sala comercial, tá tudo aqui na mente, você tem que focar, esse é o segredo. Foca e fala que vai. E aí eu consegui a entrada numa sala comercial grande, que daí eu separei e alugo, sabe, para mais gente atender. Então vai uma nutricionista, pode ir psicóloga, tem outra sala para dentista e... É uma clínica, né? Como se fosse uma clínica com várias especialidades, né? Eu vou voltar a uma situação que você comentou, porque assim, isso é uma coisa que eu como empreendedor, eu também vejo muita gente fazendo isso. O que acontece? Quando alguém se forma em odonto, ele entende o quê? De odonto, certo? Quando o cara se forma em medicina, ele entende o quê? De medicina. Quando ele forma em educação física, o que ele entende? Educação física. Agora, um personal, por exemplo, olha, o seu marido, um personal, por exemplo, ele entende da parte jurídica, mas ele vai ter que fazer um contrato. Ele entende, aí você abre uma clínica, você entende de contabilidade, mas você vai ter que ter um contador. Você entende de gestão, porque na hora de passar o cartão de crédito, não vai cair 100% do dinheiro.
Porque qual que é a tarifa da máquina quando você passa? O cartão de crédito, a hora que você passa, ele cai dinheiro na hora? Não, demora 31 dias. Então você não pode contar com aquele dinheiro naquele prazo. Então o que acontece? Quando a pessoa ela vai empreender alguma coisa, ela entende da área, não entende do empreendedorismo. Você sabe muito bem ali fazer, onde eu quero chegar, a harmonização. Mas talvez você tenha dificuldade na parte de que tipo de AVCB você vai precisar no seu consultório. Então onde eu quero chegar? Isso é muito difícil. Porque a pessoa, às vezes, que, por exemplo, tem a vontade de empreender, porque você é independente de fazer odonto e fazer essa... Você podia muito bem ter simplesmente alugado um consultório. Ó, meus pacientes agendam naquela hora e acabou. Sou dentista e faço a harmonização. Pronto. Não, você quis empreender. Quis pegar um consultório inteiro, alugar inteiro, sublocar. Aí tem que ter contrato de sublocação. Se é sublocação, o condômino daquele ambiente tem que saber, porque o condômino tem que autorizar para fazer sublocação. E aí tem que ter contratual. Aí entra uma série de questões que não tem nada a ver com o que você estudou. Então isso é uma das coisas que é complicado. Que você estava comentando que é cabeleireiro. Pô, cabeleireiro, você sabe cortar cabelo, mas você não sabe a diferença. Exato, eu ia até te falar isso, cara. Eu trabalho, eu tenho quase 30 anos como cabeleireiro, eu faço todo tipo de serviço, mas eu vou te falar a verdade. Se eu dependesse de mim, eu tinha falido. Eu tô falando, isso porque é muito se não difícil. fosse a minha esposa fazer essa parte toda, ela que faz tudo, ela que faz o financeiro, aí o marketing ficou pesado, ela contratou 2 moças que estão fazendo um trabalho muito legal, mas a administração é dela, agora ela está dando uma informatizada. Eu faço de tudo, mas eu falo para ela, você, quando fala assim, o Leandro vai lá e ele já deve ter presenciado o pessoal falar assim, eu sou o dono. Eu não sou o dono não, eu falo, eu sou o funcionário, o dono é ela, porque se não é ela, eu tinha falido, a verdade. Eu falo essa diferença do empreendedorismo. E antes a gente se preocupava com o que dentro de uma empresa? Contrato de aluguel, contabilidade, lucro, gestão financeira. Hoje a gente começa a dar um passo à frente. Se você, por exemplo, não promover seu consultório no Instagram, você já começa a ter um problema. Se você não divulgar o teu salão, não tiver clientes online, já é um problema. Mas aí você tem que contratar um gestor de tráfego. Aí começa toda uma questão que hoje o empresário tem que ter. Antes ele entendia de contratos, agora já tem que entender do mundo online. Então as coisas vão aumentando. Eu, às vezes, como eu estava comentando, eu trabalho de verdade, às vezes, de 13 a 15 horas seguidas. Né? Eu entro e fico até... Enfim, 13, 15 horas seguidas. E aí isso eu vou lá e agendo o dia seguinte. Coloco a avaliação, aí chega uma hora que eu preciso deixar um meio período para outra parte que não é atender. É outra parte que eu tenho que pegar as fotos, eu tenho que juntar a foto, eu tenho que fazer o antes e depois, eu tenho que ver o que eu vou colocar no mar. Eu antes fazia tudo. Não aguentei. Agenda, não aguentei, né? Tipo assim, tem tudo, uma série de coisas, eu falo isso. Aí agora... vai fiscal lá... Aí a contabilidade te manda guia de DARF. Aí tu fala, cara, é todo um negócio ali. Não, né? Aí o que eu fiz? Eu fui obrigada a contratar. Eu tenho uma agência de marketing que, graças a Deus, me aliviou muito, porque assim, metade do meu dia era estressante porque eu não conseguia fazer isso. Aí a outra equipe é a que faz a postagem lá do dia a dia. E aí tem a outra equipe que faz o agendamento. Antes não tinha nada disso. Era eu. E ainda tem administração, né? Então, essa parte... Meu sonho era que um dia, se eu casar de novo, que alguém fizesse isso pra mim. Aí sua esposa faz sua parte? Ela faz. Então vai pro marido. Se eu me emprestasse se não fosse ela, eu tinha falido. Eu tinha falido, de verdade. Ele sabe disso. Não, gente, é muito real. Mas assim, eu ainda acordo. Eu acordo às vezes 6, por aí. Eu tenho que mandar mensagem pra todo mundo que eu fiz endolaser, peelings e tudo, preenchimentos, porque eu tenho que em 24 horas acompanhar a evolução. Eu tenho que ver a foto. É isso que eu ia falar pra ti, tu ainda faz o pós, né? Eu não consigo falar para outra pessoa, porque a minha funcionária, ela não vai conseguir ver se tem algum início de necrose, se a pessoa não fez a ordem certa, como é que a pele está me respondendo que ela não fez a ordem certa do que ela tinha que fazer. Existem vários pequenos detalhes que eu tenho 24 horas para reverter. Então eu acordo de manhã neurótica para conseguir falar com todos os pacientes. Aí depois que eu falei com todos os pacientes, a minha vida começa. E antes de dormir, a mesma coisa. Eu tenho que falar com todo mundo. Então, não é só a hora que eu tô atendendo. É muito além. E hoje eu acho que todo mundo é isso. Todo mundo tem que ver o que tá acontecendo além do seu momento de trabalho. Não, sonho que você só... Eu queria entrar no consultório e atender isso aí. Tem vezes... Mas é isso que eu falo, normalmente, mas a maioria dos dentistas... Eu sou. Agradeço a sua esposa. Eu agradeço, 33 anos eu agradeço, viu?
Lu, vamos abrir uma empresa de administração. Pronto, resolvido. Mas eu falo, sabe que existem... A gente estava vendo, né, empreendedorismo, estudando algumas coisas no mundo e tal. E existem algumas empresas, por exemplo, tem um programa muito legal para quem assiste aí, Discovery History, que é aquele Marcos. Já viu o que é? O cara compra várias empresas quebradas, levanta empresa... Já vi. Muito bom. O sócio, é isso aí. Vi bastante. Cara, existem várias empresas, várias pessoas nos Estados Unidos que é isso que você está falando. É o seguinte, eu administro tudo. Você vai entrar e sair, mas eu quero X. Então o cara monta uma equipe e ele vai comprando a empresa, é muito legal. Sabe o que vai acontecer? É muito legal. Você vai ser roubado. Eu não sei, eu não posso ver. Vai ser roubado. Sabe o que eu quero dizer, Dani? Tipo assim, eu vou te falar, por exemplo, contabilidade. É uma coisa que, obviamente, é muito específico, né? É muito específico. Então eu tenho a minha contabilidade lá X. Aí, mas eu acompanho. Eu falo, mas espera aí. Como que eu posso ter tido esse mês um pouco menos de movimento bruto e eu posso ter pago um imposto maior? Da onde vem essa questão? Então, assim, eu ainda fico de olho nisso e tal. Porque também é outra coisa. Pô, dá pra chegar, todo dia 20 eu pago. Como que chega o dia 20 e eu não paguei? Ah, porque eu esqueci. Só que na hora que você esquecer, quem vai pagar os juros é você. Na hora que você vê alguma multa, a culpa é tua. A contabilidade vai ser eximir disso. Eu tenho sonho de não dormir mais. Se eu não dormir, eu consigo fazer isso também. Não, eu falo assim, isso é muito difícil, porque o empreendedor, e por isso que eu falo da importância de ter duas questões. Primeiro, desde novo, ter essa questão da visão do dinheiro. Isso o americano faz muito bem. Por quê? Quando você vê a visão, que até achei engraçada a Nath comentando o negócio do pai, quer fazer então vai trabalhar, mas o americano tem muito isso. Põe os moleques pra vender limonada na garagem, vai vender biscoito de escoteiro. E o que você vê aqui hoje? Então, assim, não pode acordar a criança e mandar ir pro colégio porque ele não quer. É ofensivo para a criança o dia que ele não quer ir. Hoje. Então criou-se um pouco disso. Agora eu vou dar exemplos aqui, né? O que acontece? Ah, menor de 14 anos. Eu entendo que tem o lado da parte escrava, isso ninguém está contestando isso. É claro que existem abusos e ninguém está contestando isso. Mas você deve ir contra o abuso e não o que está sendo correto. Então vamos lá. Ah, uma criança de 14 anos não pode trabalhar com o pai num restaurante. Mas se você tiver 12 anos e ser filha do fulano, você pode cantar na noite. Aí você pode fazer show pro fulano. Então, não vou citar nomes, né, Bruno? Mas assim, aí se você tem 8 anos, aí você pode ficar 10 horas gravando num estúdio pra novela. Aí você pode, com 8 anos, ficar gravando 10 horas uma novela. Mas pra trabalhar com seu pai ali dentro de uma pizzaria, você não pode. Então, entra algumas questões da legalidade que estão erradas. Eu acho que a lei veio para proteger algumas questões e acabou atrapalhando outras. Então, eu acho que essa visão de dinheiro tem que ser feita desde criança. Essa visão de como tratar o dinheiro. Eu contei essa história hoje, vou contar rápido. Porque já contei essa história. Mas eu vou contar de novo, não descontei da última vez. A minha mãe, quando eu tinha 11 anos de idade, aí eu tava no mercado. Conta essa história. Júnior de eu não sei se contou essa história. Contei a história do leite condensado da última vez que eu vim? Não. Acho que não, né? Cuidado, hein? Vou contar rapidinho. O que acontece? Eu tava numa vez, numa fila, eu tinha 11 anos de idade. E aí a minha mãe, a gente tinha restaurante, lanchonete. E aí tá minha mãe lá com aquela fila, aqueles carrinhos quilométricos, assim, de 3, 4 mil reais, assim, a pancada de compra. Aí a mulher passou 2 caixinhas de leite condensado a mais. Aí minha mãe falou, não, tá aqui 14 e só tem 12. Tô dando exemplo. Aí eu olhei e falei, nossa, mãe. Aí a mulher vai ter que cancelar tudo e passar de novo. Eu com 11 anos falei, nossa, mãe, pelo amor de Deus. Deixa isso aí. Eu louco pra ir embora, moleque, né? Louco pra ir embora. Aí minha mãe falou, não, pode cancelar, pode ir. Não paguei, não vou fazer. Aí chega a gerente, lembra? Vinha de passar o cartãozinho. Vinha lá, passar o cartão, tá cancelando a compra toda, passou tudo de novo, eu puto pra caramba, eu queria ir embora, porra. 11 anos de idade. Aí minha mãe, a mulher passando tudo de novo. E a fila puta, todo mundo puto. E a minha mãe pleníssima. Aí a menina do caixa, nossa, tranquilo. Aí a menina do caixa virou pra minha mãe e falou assim, deu uma ironizadinha, assim, sabe? Falou, nossa, mas tudo isso, eu não vou lembrar exatamente, mas tudo isso por causa de R$8? Aí minha mãe falou, você tá vendo R$8? Porque com essas 2 latas de pudim que você tá me cobrando, com essas 2 latas de condensado, eu faço o pudim e vendo a 60. Onde você tá vendo R$8, eu tô vendo 60. Então o que acontece? Eu tinha 11 anos de idade, por isso que eu lembro bastante dessa história. É a visão que se tem sobre o dinheiro desde criança. É como você lida com o dinheiro desde criança. Isso é que eu acho que a criança ela tem que ter essa noção do preço, do custo, de como agiliza o dinheiro. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, que aí eu acho que deveria ter sido num colegial, aí, perto de se formar, é um pouco dessa gestão empresarial. Ter cursos mesmo dentro, de ter, como tem SESI, Senai, isso já existe. Então existem algumas entidades, Sebrae existe isso, mas só depois de se formar. Mas deveria ser uma matéria.
empreendedorismo. Entender como que lida ali com, né, com administração básica. Ninguém tá falando de nada avançado e tal. Educação financeira. Mas uma educação financeira. Essa é a questão. Básico. Porque a pessoa, às vezes, ela vai sair de lá e nem vai para uma faculdade, porque ele vai sair de lá e vai abrir um negócio. Às vezes o moleque tem 18, 19 anos, como a gente tava conversando aqui, Net tinha 19 anos quando ele veio empresa. Então, às vezes, a pessoa vai sair e não vai para uma faculdade. Porque parece que a gente tem que seguir um relativo padrão. A gente tem que ir no colégio, aí sai do colégio, vai pro colegial, do colegial vai pra faculdade, a faculdade vai trabalhar. Mas, cara, tem gente que consegue empreender antes disso. E eu vou te falar mais, eu fiz, como eu falei, pós-gestão empresarial. Quando eu fui fazer gestão empresarial, a minha ideia é o quê? Que eu fosse virar um administrador da minha empresa. Eu fiz gestão empresarial e não é assim que se ensina. Na gestão empresarial, você ensina você a ser um gerente de uma grande empresa. Ensina você a ser gestor, não dono. Então, até numa pós-graduação, a mentalidade que se tem não é do empreendedorismo. É de você ser um bom gestor dentro de uma empresa grande. Porque a maioria das pessoas que vão fazer gestão empresarial, ela quer ser líder de uma grande empresa, não ter a própria. Então, você percebe que não existe uma pós-graduação específica para o empreendedorismo. É isso que eu estou querendo dizer. Até porque, Diego, eu acho que assim, o empreendedor ele é nato, né? Ele nasce com aquilo. Vem da família, às vezes, né? A família dela já tinha loja de imóveis. Então ela já aprendeu desde... Eu sempre vi meu pai comerciante, eu sempre... O meu avô era servidor público, mas assim, eu sempre vi meu pai... Eu nunca levei eu nunca Olha, posso fazer um adendo aqui disso? Nunca me dei bem no negócio. Uma coisa que tem me chamado muito a atenção, se eu pegar lá o meu arquivo, né? Arquivo de papel, eu ainda gosto do arquivinho de papel, anotar as coisas, eu tenho um arquivão lá de papel. Se você pegar o meu arquivo, você vai ver que no mínimo, tá? Sendo otimista... Mais de 70% das fichas das minhas pacientes, elas tomam alguma tarja preta. Então, isso que ele estava falando de aprender a ser dono, eu acho que o que tá... Eu não sei se é regional, se é no Brasil. Eu acho que países diferentes do Brasil não tá tanto assim. Mas hoje eu tô vendo muita mulher, não só mulher, homem também, com questões psiquiátricas. De depressão, de ansiedade, e não é pouco, não é uma coisa pequena, é se tornando a maioria. E isso está extrapolando para as crianças. Não se fala, nem se deve falar, mas existem inúmeras crianças hoje, não só aumentando a história do diagnóstico, do autismo e tudo isso, mas aumentando muito as crianças que tentam se matar. Eu tenho muitas pacientes adultas que têm crianças tentando se matar. Real, se cortando, tentando se matar, tomando remédio, não conseguindo lidar com o início da dificuldade social, que é ouvir não. As pessoas na rua, elas são ruins, às vezes, elas são maldosas. E se você não cria uma criança com obrigações, responsabilidades e com não... Saber lidar com as frustrações, né? Ele não vai conseguir na vida já de criança para adolescente. E isso está sendo assim... Muito, é real, é muito. E aí o que a gente vê? Na parte do empreendedorismo a gente não sabe ser dono, mas muito pior, as pessoas não estão sabendo ser pessoas. Porque as mulheres e os homens estão com depressão, ansiedade, e aí elas perdem anos da vida delas, tomando tarja preta em casa, e não sei o que, e perde família, e perde não sei o que, e o filho tenta se matar, e a mãe fica tentando fazer o filho não se matar. É um caos isso. Então eu acho que tem que ter... coisa a mais. Eu vou trazer duas questões em cima disso que você falou. Primeiro, gov.br, tá? Pesquisa assim que eu estava fazendo lá. 86% dos brasileiros em algum momento da vida vão ter algum transtorno mental. Você está falando sobre 70%. Gov.br, pesquisa lá. 86% do brasileiro. Por isso que eu estou falando tão quanto isso é sinistro. 86% dos brasileiros vão ter em algum momento da vida algum transtorno mental. Algumas, estima-se que 60% permanente. Depressão, ansiedade, ela melhora, tá mais depressiva ou menos, mas vai ter pela vida toda. E algumas, até 86, chegam a ter depressão em algum momento, e depois não tem mais, tem ansiedade e não tem mais. Isso é relativamente controlado. Você falou do QI? Lembra? Do QI tá diminuindo também. Fala daquilo. Essa pesquisa então pesquisando um monte de coisa. Falou sobre isso aqui? Mas são duas. Mas isso é uma questão da quantidade de dentes. Eu vou chegar lá já. Fala, se você isso quiser. É muito interessante. Sim, senhora, doutora. Por favor. Aí o que acontece? Essa é a primeira questão, da quantidade de pessoas realmente que isso tem aumentado muito. E é alarmante. 86% é surreal, é impressionante. Isso é impressionante. No Brasil. Isso é uma questão. A segunda questão que aí lida com esse lado das crianças é uma das batalhas que eu defendo, que é o lado do esporte infantil. Por quê?
Eu até fiz um vídeo falando isso. Quando uma criança ela começa a treinar desde cedo, ela começa a ter algumas características que já se ensina lá atrás. Então, por exemplo, ela vai aprender hierarquia, porque ela tem um técnico, um professor. Ai, caramba. Ele tem um técnico, ele tem um professor, ele tem alguém ali para ensinar, para respeitar. Ele vai começar a ter disciplina, porque ele tem horário para treinar, ele aprende com o coletivo, porque ele vai aprender. Porque coletivo é o seguinte: time de futebol, tô com a minha bola errado, tu é burro, e vai, briga, apanha, volta, liga e tal. Ele aprende a perder, lida com frustração, lida com medo, porque ele tem medo de entrar naquele jogo porque é final, lida com ansiedade, porque amanhã tem jogo, não consigo dormir, mas é uma questão que ele vem trabalhando desde cedo. Ele entende a diferença entre adversário e inimigo. Porque às vezes numa competição, a gente é da mesma equipe de judô, a gente treina no mesmo lugar, tu é meu amigo, mas a gente vai ter que se enfrentar, amigão, lá no final do campeonato. Então você é meu adversário, mas não é meu inimigo. Porque hoje em dia parece que alguém que não gosta de você, a gente tá com você, vira meu inimigo. Se você é do time tal, se você é político tal, você é meu inimigo. Se você tem que entender a diferença entre ter adversidade e ser inimigo. E a criança começa a aprender isso. Então por isso que eu defendo tanto que o esporte venha desde cedo na vida de uma criança. Porque lida com essas questões. A probabilidade de uma criança acabar tendo transtornos mentais diminui muito. Tanto é que o maior estudo da OMS, justificando isso que você está falando, sobre o aumento de depressão e ansiedade, que o maior... A OMS divide os estudos por faixa etária. A faixa etária que mais aumentou, infelizmente, realmente, suicídio, depressão e ansiedade, que são os 3 primeiros, são os adolescentes. E da onde vem essa questão? A falta de sociabilidade. É ficar no celular ali sozinho. Porque se ele estivesse interagindo com outras pessoas, ele teria, como eu disse, tá jogando bola, perde, apanha do amigo, depois volta. O Rodrigo, um dos meus melhores amigos, eu conheci porque ele queria bater no meu primo, com essa história. E eu fui lá e joguei no meu amigo. Então assim, você tem interação. O bullying já começa em casa. A gente já prepara o filho, eu tenho um filho de 17 anos, a gente já prepara ele pro bullying fora. A gente já começa aqui de casa, né? Eu falo que a escola... Eu falo brincando que criança é cruel, né, amigo? Criança não tem filtro. Eu sempre falo que a escola é uma amostra grátis de como vai ser a vida no futuro. A frase que eu falo, então... assim, eu fico até chata com as minhas pacientes. Querendo ou não, elas acabam olhando pra gente como se fosse um pouco de formar a opinião delas, assim. Parece que elas olham pra mim e falam assim: ai, nossa, você tá treinando, né? Tô. Ai, nossa, você fez endolaser, né? Fiz. Ai, nossa, você tirou o mega, né? Tirei. Querendo ou não, parece que você dá uma ideia pra paciente que tava com alguma coisa ali. Então, eu tento sempre estimular coisas que eu considero benéficas. Então, a primeira frase que eu falo para os meus pacientes que tem já essa, que tomam remédios e que me procuram, que eu encaminho, eu mando uma galera para fazer tratamento com psicólogo e psiquiatra, porque elas chegam para mim e falam chorando, que tá se olhando no espelho, que tá horrível, não sei o quê, e aí eu percebo que a insatisfação dela é muito além do rosto, ela tá vazia por muito além do que tá acontecendo no rosto dela, e se eu fizer qualquer coisa no rosto, não vai resolver, suprir, né, a dor dela. Ela vai continuar frustrada e ela vai continuar querendo coisas que não são o que tá faltando nela. E aí essa paciente, eu já encaminho, eu falo pra ela. Teve uma paciente que eu peguei o celular dela e mandei mensagem do celular dela já pedindo uma consulta, porque ela não tinha iniciativa nem de fazer isso. Eu vou, mas não sei como. Não sei como mandar mensagem. Daqui seu celular, que eu mando mensagem pra você. E aí a frase que eu falo assim pra todas elas é: não existe pessoa feliz sedentária. Não existe. Não é por maldade. Não existe. O controle hormonal da felicidade, do estresse, existe apenas quando você faz exercício físico. Não existe. Aí elas começam a falar: faz a primeira coisa, entra na academia, faz uma aula de dança, faz alguma coisa que você goste de movimentar o seu corpo, mas não fica sedentária. Porque isso vai mudar o resto da sua vida. Sim. Eu vou trazer dois ganchos de novo, isso que você acho que tá para quase encerrar. Não esquece de falar do QI. Mas eu vou trazer dois, esse que eu falo agora, do QI e esse lance que você falou da atividade, que eu achei uma frase bem legal, assim, que eu estava discutindo isso. Primeiro, tem um estudo que a cada 10 anos vai se testando o QI da humanidade, né? De 10 em 10 anos. E foi a primeira vez na vida, década passada, que o QI da humanidade diminuiu. Foi a primeira vez na vida. Então, pela primeira vez na história do mundo, o QI dos filhos são menores do que o QI dos pais. Esse é um estudo que é recente, quem quiser da OMS também. Você sabe que isso aí vai virar bullying. Isso é muito louco. Né? Já vai virar bullying lá em casa. Então, mas aonde vem isso? Aí motivos do porquê isso, a falta de interação social. Porque quando uma criança tá com os outros, tá brincando na rua, ela tá falando, ela tá desenvolvendo o cérebro, ela tá estimulando, ela tem que se esconder, tem que correr. Quando ela tá no celular, ela tá sem estímulo cerebral de aprendizado. E o estímulo cerebral pior. Quando você tá no Instagram, nos joguinhos e tudo, o estímulo cerebral é
liberação contínua de pequenas porções de dopamina. Sim. Isso estraga totalmente. Mas não faz conexão, não faz sinapse neural, porque o que aumenta o QI são as sinapses. Sim. Então a criança, ela como não se tem... ele ficasse viciado, Exato. Então, assim, naquela liberação essa é a primeira de dopamina. questão, né? Que é o que eu acho que é interessante, porque esse estudo que vocês estão falando do QI que você me pediu para falar, mas esse estudo é muito louco, né? Imaginar que o teste de QI ele acontece há 150 anos, mais ou menos, com algumas diferenças. Mas e a cada 10 anos tem esse ranking. É a primeira vez no mundo que o QI das crianças são menores do que o QI dos pais. Isso é muito louco. Ou seja, e a segunda, a próxima geração para depois vir a geração fora. Aí essa segunda questão que eu falo sobre, que a gente está falando sobre ter uma qualidade de vida, eu pergunto isso foi uma questão que eu fiz numa outra palestra, falando o seguinte: Fabi, você tem filhos, certo? Beleza, você morreria pelos seus filhos? Isso é meio fácil de responder, mas a vida inverte. Você viveria pelos seus filhos? Por que isso? Porque se você não tiver uma qualidade de vida boa, se você não treinar, se você não comer bem, você vai morrer mais cedo. Isso é uma questão. Então, assim, morrer pelo filho, ok, mas você vai viver pelo seu filho? Você vai ter uma qualidade de vida boa a ponto de viver mais tempo e viver bem com o seu filho? Porque se você tiver mórbido, se você tiver com uma saúde, você não vai viver bem com o seu filho. Porque o seu filho vai jogar bola, você não vai conseguir sair do sofá. O seu filho vai querer fazer uma atividade, você não consegue ir. Você não está vivendo com o seu filho. Não é só isso. Você também não está dando o exemplo. Sim. Eu quero falar. A gente aprende muito mais com o exemplo do que com o que se fala pessoalmente. Porque se o pai ou a mãe incentiva o filho a praticar qualquer esporte, até qualquer que seja, de contato ou não, ele já vai ver o mundo com outros olhos. Ele vai ver diferente, vai ter interação com outras pessoas, com outras crianças, com outros adolescentes. Mas o ponto é, se você tiver uma vida saudável, você vai durar mais tempo, você vai viver melhor com o seu filho e durar mais tempo. Então você quer viver pelo seu filho? Você quer viver mais tempo com o seu filho? Porque dependendo da vida que você está tendo, você vai morrer mais cedo, amigão. Não existe um milagre disso. Então, eu entendo que você morreria pelo seu filho, mas será que você vai viver mais pelo seu filho? Você vai fazer esse esforço de vida para que você viva mais pelo seu filho? Entendeu onde eu quero chegar? Tem até aquela frase, né? Humor mórbido. Viva todos os dias como se fosse o último, que um dia você acerta. Um dia vai ser o último. Mas é verdade. E eu acho que em relação aos esportes, né, é o que a Dani falou, é você ser o exemplo. Eu sempre pratiquei esporte, você me conhece desde cedo, e em casa foi mais ou menos isso, né? Meu filho tem hoje 7 anos e eu levei ele logo pra luta, logo cedo, começou no taekwondo, judô, depois ele entrou comigo no jiu-jitsu, ficou 2 anos com o jiu-jitsu, e um dia ele falou: pai, eu não quero mais lutar, eu tô jogando bola na escola e tô gostando de jogar bola, eu gosto de jogar bola. Eu falei: então você vai treinar como o pai treina no jiu-jitsu, só que no futebol agora. Tudo bem, pai, eu super top, vambora, vamos fazer, né? E eu falei: pensei que era a onda dele, né? Que aquilo ia, né? Abandonou o seu jiu-jitsu. Ele abandonou o jiu-jitsu. Mas ele tá muito bem no futebol, assim. Eu não sei nem se ele é filho meu, porque eu vou ter que fazer um DNA dele. Ele dribla bem, ele vai pra cima, ele faz gol, tá disputando agora a Copa Gremetal, tá super bem no campeonato. Ela falou: caramba, mas você vê como são as coisas, né? É o exemplo. Ele viu todo dia eu sair pra treinar. Eu tenho lá meu kimono, eu saio todos os dias para treinar. Às vezes eu falto no jiu-jitsu, mas eu vou na academia, eu tento manter ali uma vida plena, justamente para isso. Eu quero viver um tempo a mais com meus filhos. Eu tenho muito medo disso, porque assim, eu tô 43 anos. Daqui a pouco, piscou, eu tô com 50. Então assim, a chance... Tô me sentindo agora... Eu tô sem filho e tô com 41, preciso acelerar isso daí. Eu posso já me enterrar? Pra acelerar isso daí. Eu tô com 53, já posso me enterrar? Mas quer ver uma questão legal? Por exemplo, seu filho. Aí você vê uma questão, ele tá jogando bola, ele vai ter medo de um campeonato, ele vai, evidentemente, ele vai perder um gol na hora, na cara, ele vai ter que lidar com aquilo, todo mundo zoando ele, pô, você perdeu o gol em cima da hora, e aí ele vai ter que lidar com aquilo, ele vai ter que lidar com ansiedade, ele vai ter jogo no outro dia, ele vai dormir mal. Cara, uma coisa que a criança vem trabalhando aqueles sentimentos desde novo. Então ele vai ficar frustrado com ele mesmo, eu não acredito que eu errei essa bola. E aí, quando ele tomou um fora da namoradinha dela, eu não acredito que eu tomei um fora dela, eu falei: meu irmão, já minha vida veio dando errado lá desde cedo. Se fora pra mim, não é errado. Eu tô assim na ladeira dizendo. Minha vida começou mal lá atrás. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, você vai formando ali o caráter de alguém, você vai formando uma pessoa que lida com frustrações, que lida com medo, que lida com perda, que lida com ansiedade. Então, assim, a importância disso. E assim, a minha mãe, eu vou falar pela minha mãe. A minha mãe era igual a você, assim, eu comecei a lutar, eu tinha 5 anos. E aí, minha mãe, como eu gostava muito de luta, eu ficava na luta, mas minha mãe falava: você vai escolher outro esporte para fazer fora a luta.
Aí fala, mãe, quero surfar. Aí ele ficava surfando. Chega no bar e falei, mãe, não quero mais surfar não, quero jogar handball. Jogar handball pelo liceu. Jocobas, João, essas coisas. Chegou no bar e falou, não quero mais saber de handball, eu quero jogar futebol no Santos. Eu falei, tá bom, vai. Algum esporte você vai fazer. Qual? Você pode até decidir. Sem nenhum você não vai ficar. Então ele falava isso, escolhe o esporte que você quer. Mas algum esporte você fará. Mas sabe por quê, Diego? Antigamente a gente tinha a turma da rua, né? Então você ia pra rua, você brincava na rua, então tinha várias atividades, uma hora era taco, uma hora era 303 fora, uma hora... Olha, eu cresci pegando girino indo no sítio. Exatamente. Então eu pegava na terra, eu andava a cavalo, eu pegava os bichos. Mas Dani, não se vê mais isso. Não. É que é difícil hoje em dia também, né? A criança acaba tendo um em condomínio, fechado, porque é difícil realmente. Infelizmente, hoje em dia, a gente, assim, se o ladrão chegasse na gente na época, tinha o que pra roubar? A gente tava sem chinelo, porque se fosse chinelo eu perdia. Sem o tampão. Tava sem camisa, a gente não tinha nada. Se ele não quisesse sequestrar os nossos órgãos, ele tinha que levar. Essa é a real. Eu tinha que levar. O ladrão chega na gente e falou, eu vou te dar R$2. Pelo jeito que você tá, eu vou te ajudar. Eu roubei ali 10, vou te dar 5. Você tá todo ferrado, todo sujo de verdade mesmo. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia a criança tem ali, ele tem um celular, tem um relógio, tem uma parada. Então assim, é preocupante. Então a gente sabe que hoje em dia mudou essa situação. Criança, para ter esse tipo de convívio, ela até acaba, talvez, dentro de condomínios e tal, querendo ter um convívio. Mas essa interação, ela mudou muito. Eu sempre comento isso brincando, que a gente ainda era internet de escada, e a gente falava, hoje em dia, a pessoa que está na internet, ela curte e fala com quem mora no Japão, mas não fala com o vizinho. Você tá num restaurante, você olha os casais, eu fico abismada, eu acho que eu tô muito old school. Você tá no restaurante, você vê a galera toda, a grande maioria, os casais, eles estão de frente, olhando no celular. É a coisa mais rara do mundo a pessoa pegar na mão, dar um beijo. É que a última moda agora é falar pelo WhatsApp. Tá falando contigo e com 4 pessoas. Qual que você escolheu? Que prato que você escolheu? É muito mais fácil o cara no bar tá olhando alguém lá do Instagram, do Tinder, não sei mais das quantas lá que eles ficam lá, do que olhar na frente e puxar conversa com uma mulher na frente. Você vê os caras, eles todos no celular. Gente. É capaz esse cara te achar no Insta e depois chegar em tu, mas não chega em tu na hora. Na academia. Isso acontece na academia. Ele não te dá oi na academia, mas te acha no Insta pra falar oi e te vir na academia. Gente, o povo olha na cara e não fala com você. Aí quando eu olho lá, nossa, foi tão difícil de achar. Você tava na minha cara, você tava me olhando. Gente, o que tá acontecendo nesse mundo? Atenção, homens. Vejam bem, aqui, ó, acabou de haver uma denúncia aqui no nosso podcast. Quantas mulheres não estão ao seu lado e você está procurando na rede social, não é mesmo? Mas isso é uma verdade, isso é uma verdade. Eu falo na internet, todo mundo é valente, né? Eu falo isso brincando. Na cara a cara ali tá mais difícil. E esse lance da interação, por isso eu falo que diminuiu muito a interação entre os novos, né? Vou contar mais uma história bem rápida. Tem um primo meu que vem do interior pra cá, janeiro e tal, e aí na época conheci uma menina lá na academia, pô, já essa menina legal, tal, conhecia e tal. Começaram a conversar. Aí um dia ele tá no jantar, eu falei pra ele, pô, sai do celular, moleque. Ele, não, tô conversando com a fulana. Eu falei, olha, o moleque tá ligeiro, 17 anos, tá? Tá ligeiro, deixa ele. No outro dia a gente foi treinar, a menina tava. E eu vi que ele passou por ela, não se falaram. Eu falei, ué, tava falando ontem, mas na hora, na minha cabeça, eu falei, talvez já tenha falado, eu não vi. Beleza, passou. Aí eu vejo a menina ir embora, vejo ela e falei, e aí, meu irmão, tu não foi falar com ela? Não, a gente só se fala na internet. Juro por Deus, tô falando isso que aconteceu comigo. Mas ela Tu não deu uma olhadinha, não? Muito! Aí eu sou o tio velho, que fez piada do pavê, sabe aquele tio velho que fica falando? Moleque. Mas é uma realidade, assim. E a molecada, os homens de hoje veem isso porque eles já vêm trazendo de adolescente, tá? Tem duas ideias. Tem medo de tomar fora, tem frustração. Eles não têm a coragem, não sabem nem o que falar, eu acho, né? E também acho que eles devem ter muito crushzinho na mesma academia e não quer se queimar. Com toda certeza. Hoje o programa a gente falou muita coisa, a gente se aprofundou em muitas coisas. E olha como terminamos em alta aqui, né? Nos namoros virtuais, as ficadas virtuais que estão acontecendo agora. Queda do QI da população. Queda do QI. Mas assim, foi um prazer imenso ter vocês aqui. A gente passou mais de 45 minutos também. Já estendendo. A Dani chegou aqui, né? Falou, poxa, mas no próximo, o Diego traz a carteira para assinar. Dani, as portas estão abertas.
Aqui é um veículo para você. Com certeza a gente vai estar no novo cenário quando você voltar. É só falar qual que é o assunto que a gente resolve. Faltou muito assunto com você, então com certeza a gente vai aguardar a sua volta. O maxilo dos acidentes, isso aí. Pode chamar que aqui vai ter sinceridade e transparência. E foi bom voltar assunto, porque sempre que voltar vai ter né? assuntos novos, que aconteceu com o Diego, né? Que sempre vem inovando o formato nosso. É o Diego Cast. É o Diego Cast, o Diário Cast e o Diego Cast. Diegão, reta final, estamos na torcida, estamos acompanhando aqui toda a parte de eleição. Então, assim, a gente, né, também está com um carinho especial e está querendo realmente que as coisas deem certo. Acredito que agora vai dar certo. Então, eu vou pedir para vocês dois, né, um de cada vez, logicamente, olhar para aquela câmera, fazer o agradecimento final, né, para as pessoas que, no caso da Dani, que tiveram presença na sua trajetória, sendo família, sendo pessoas que te apoiaram, primeiros pacientes. E coragem que ela teve, né? Que ela foi uma mulher muito corajosa. Você começar de novo várias vezes. Começar de novo, largar uma carreira e depois já iniciar outra, foi muita coragem. É para poucos. Não é para qualquer um, não. Então, ó, na câmera da verdade, agora você vai... Eu vou comentar mais uma coisinha, que existe uma grande paixão hoje na minha vida, que é o rejuvenescimento de pacientes acima de 40, 50, 70, até 80 anos. Eu tenho pacientes bem idosas que eu trato com o maior amor e carinho. Então, quando você quiser se cuidar, procure alguém que tenha esse amor, esse estudo, esse conhecimento. Independente, claro que eu prefiro que seja comigo, mas procura quem é profissional, qual é a dedicação, qual é o conhecimento. E doutora Daniela Piorca tá lá, pode me seguir, pode me chamar, qualquer dúvida, e eu tô sempre à disposição. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigado por tudo, tá? Obrigada a vocês, foram muito bons. Obrigado por toda a paciência, por ficar com a gente aqui até agora. Pra vocês que não sabem, são quase 1h da manhã, se não são 1h da manhã passada, 1h10 da manhã. Diegão, a câmera da verdade agora é a hora final, na reta final, é com você. Agora é a hora, hein? Hora final. Primeiro eu quero agradecer de novo, né, pelo convite, porque eu acredito que eu tenha sido o primeiro, o último e o único que veio 2 vezes. Então eu não sei se... Então eu queria... E vai ter mais. E o mais visto. E depois que ganhar, vai ser. Então tem alguns recordes que eu fico muito feliz e foi graças realmente ao convite de vocês. Então eu também tive uma visibilidade muito bacana que veio através de vocês. Então assim, muita gente ali que me viu aqui falando justamente pela divulgação que vocês fizeram do meu trabalho, dessa oportunidade, que realmente começaram a me seguir, se interessar e foram me chamar. Então quero agradecer a vocês que seguem aqui o Diário Cast, que são realmente, ele tem um conteúdo muito legal, não é só porque eu sou amigo não, mas vocês sabem muito bem conduzir o programa, fazendo pergunta, engajando bacana, que faz com que a gente que está sendo entrevistado aqui nem perceba o tempo passar. Então às vezes é engraçado, porque a gente fala assim, pô, vou ficar 40 minutos, 1h falando o quê? 1h é muito tempo. Mas por esse profissionalismo que vocês têm, vocês conduzem a entrevista de uma maneira que fazem com que isso realmente ali pareça que a gente está batendo uma bola em 15 minutos e faz 1h passar muito rápido. Então, obviamente, queria agradecer o convite, agradecer vocês. E dizer nessa reta final, para quem quiser conhecer minhas mídias, Diego Contesini, que realmente me esforcei muito para trazer conteúdos diferentes. Então, os vídeos que eu postei são vídeos que tem ali, vou falar do MS, vou falar de dados do Gov, trouxe informações realmente com conteúdo, para que não ficasse aquele mais do mesmo de precisamos melhorar a segurança pública. Falar, amigo, isso aí todo mundo sabe. Então me esforcei bastante nessa campanha para fazer uma série de pesquisas bacanas, para trazer muitos dados, informações, para que realmente as pessoas comecem a ter uma noção melhor da realidade. Porque eu estou entrando na política realmente porque eu acredito que as pessoas a partir de agora, dos últimos anos, elas estão mais críticas. Elas estão buscando mais conhecimento, sabendo quem é o candidato, o que ele está propondo, se o que ele propõe realmente é viável ou não é. Então, assim, eu estou muito feliz nessa campanha de ter visto isso, de ter visto as pessoas realmente pesquisando os candidatos. Pô, Diego, as pessoas me perguntam para mim, pô, Diego, o que você acha do fulano? Eu acho que ele fala de empreendedorismo, mas ele nunca teve uma empresa. Eu acho que ele fala... Então, assim, você vê que as pessoas estão buscando conhecimento. Então me esforcei bastante para realmente tentar criar vídeos que tenham um conteúdo diferente, para que as pessoas realmente analisassem ali e vissem uma informação bacana, né? Então convido mais uma vez você a conhecer o meu Instagram, Diego Contesini, de Contes, e eu espero que você goste lá e me dê uma oportunidade. Diego Contesini, número 22888. Bom, Deus abençoe. Vamos juntos nessa caminhada. Diário Cast número 15.
Diário Santista, a nova voz do Santista.